Fala galera, beleza? Jonathan dos Santos. Beleza? De novo, também. Valdeci Madeiro, esse é o MVM Podcast, né? O primeiro e único podcast de Jundiapeba. Qual que é o slogan mesmo? Que eu não posso mais falar o meu. Podcast feito por pessoas simples, onde todo mundo é importante. Exatamente. É ou não é, meu? E do nosso lado aqui, ó, mudando de assunto um pouquinho, tá o nosso QR Code aí, né? Se você quiser ajudar a nossa causa aí, MVM Podcast, pra dar aquela moralzinha, né? Que estamos precisando bastante. Tá aí o nosso QR. Aponte o celular para seu monitor. Também vamos estar pedindo pra vocês aí estar se inscrevendo no canal, tá? Nos ajudando a chegar nos 1000 inscritos. No Facebook, também MVM lá oficial. E no Instagram também. Pedimos pra você dar essa força, compartilhar com todo mundo que hoje o papo vai ser muito bom. Fala aí. Cara, eu vou ser sincero pra você, de todos que teve aqui, agora tá dando friozinho na barriga. Tá com frio? Tá dando friozinho na barriga. A pessoa que a gente convidou hoje é uma pessoa de peso, cara. Ela, mano, só vocês vendo mesmo pra ver aí que... Então tá bom, pessoal. Não vou matar vocês muito de curiosidade. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa... Cara, o trabalho dela é muito, muito sensacional mesmo. Não tô puxando o saco. Bastante. A gente conheceu o trabalho dela e já se apaixonou, virou fã realmente dela. Com esse trabalho maravilhoso que ela tem feito, cara. A gente de costume fala, vamos se apresentar ou deixar ela se apresentar, mas aqui eu vou falar um pouquinho. Eu vou agradecer a Fabi, que tá aqui com a gente. Gente, pelo convite. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Pode se sentir realmente à vontade, porque nós estamos em casa, tá? Tá ótimo, já deu pra dar uma aliviada, uma respirada, já contei até 1000, tá tudo certo. Que bom. Fabi, eu sei que, assim, é prática a gente falar assim, mas eu queria que você contasse um pouquinho, só um pouquinho da sua... Quem que é a Fabi, para quem ainda não acompanha o seu trabalho, que nós vamos estar explorando bastante isso, seu trabalho, também a sua função que você faz, que eu não vou falar agora, quero que você fala para eles. Não, tá bom. Queria agradecer o convite, tá, de vocês. Toda vez que eu vou falar em algum lugar, eu sempre tremo, minha mão gela, mas tá tudo certo. Sou tatuadora. Essa semana que passou agora fez 20 anos de profissão. Olha. Eu vim de São Paulo, tem 8 anos que eu tô em Mogi. E eu tenho um projeto social, o Recomeçar Tatu. Projeto Recomeçar Tatu, onde eu atendo gratuito mulheres vítimas de violência doméstica, cirurgias mal feitas, câncer, queimadura. E esse projeto fez ontem 10 anos. Dia caraca. 10 fez 10 anos de projeto. Nossa, que legal. Maravilha. Cara, esse é o assunto que eu queria falar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só queria saber como que você entrou na... 20 anos de profissão, né, Vá? 20 anos, né? anos. Tipo assim... Eu entrei com 24 anos, eu tô com 44 já, né? Ah, legal. E como foi pra você? Porque, viu, ó, vamos pensar. A tatuagem hoje, ela... mais bem vista, né? Sim. Há 20 anos atrás tinha aquele preconceito total, né? Completamente. E mulher ainda, né? tatuadora Mais pior né? ainda. Os caras eram... Como que foi essa trajetória até o início, assim, do... Então, na verdade, essa ida para esse universo foi culpa do meu irmão. Hoje ele é falecido, faz 7 anos. Nossa. Mas ele me levou na primeira convenção de tatuagem. A gente tinha feito uma tatuagem, minha mãe tinha brigado, falado horrores, porque eu fiz uma pequenininha, meu irmão fez um demônio na perna. Nossa, aí... E aí a minha vida acabou, porque eu era dada como uma ovelha negra, né? Então, eu que levei meu irmão, eu que fiz ele fazer aquela tatuagem. E aí a gente conheceu um tatuador que falou a respeito de convenção de tatuagem e tal, e a gente foi. Eu fiquei apaixonada
Fiquei apaixonada, assim, por esse Caramba. mundo. O meu pai, na época, ele tinha uma firma de ferro e aço. Então, ele fazia ele fazia o aço cirúrgico. E tinha uma sei, empresa que vendia piercing, que comprava dele esse pra fazer material. os piercing. E aí eu comecei a ter amizade com os donos dessa empresa. E aí eles começaram a falar, ai, olha, tem um tatuador que tá dando curso, não tem quase tatuadora nesse meio. E aí eles levaram a gente para uma outra convenção. Eu falei, meu, eu vou. É isso. Eu vou Isso que porque eu eu fiquei quero. apaixonada por tudo isso, mas foi bem difícil. Foi muito Bem difícil. É, eu fiz o curso. O primeiro curso que eu fiz foi dentro da Galeria do Rock. Caraca, Caraca, mano. bem conhecida, Foi né? lá dentro. Na época, tinha, eu acho que 2 tatuadoras dentro da galeria e o restante era só interior que você encontrava. O interior de São Paulo que encontrava uma ou outra. Então, e a maioria era tudo body piercing, não era tatuadora, né? Body E piercing É a que aquele coloca, negócio- as que faz as perfurações Piercing, corporais. isso, Isso. legal. E aí eu fui trabalhar lá dentro da galeria, né? Ah, você Eu trabalhou lá? iniciei E lá dentro. eu Mas fiquei no 5 curso anos. era só você de mulher ou tinha mais mulheres também? Não, o curso, quando eu fiz, ele era individual. O tatuador, ele dava individual o curso. Porém, dentro do estúdio dele, tinha... As meninas eram atendentes, não eram tatuadoras. Ah, E era só homem nesse meio. Então, assim, quando eu iniciei, eu acabei pegando aquele jeito de homem, sabe? Porque foda. você vai conversar com o cliente, você tem que ser seca, você não pode ficar de risadinha. Porque É. naquela época tinha Era preconceito, né? E quando eu iniciei, eu tinha, quando eu fui ser tatuadora, eu tinha acho que 2 tatuagens. E aí, em questão de 1 mês de profissão, eu fechei as 2 pernas. Caramba. Sabe aquele negócio? Nossa. Eu quero um monte de Foi tatuagem. muito radical, então. Foi com muito pouco tempo, eu comecei a fazer um monte de tatuagem. E aí as pessoas olhavam e às vezes eu pegava a condução, as pessoas olhavam com cara feia. Dentro de lotação, do metrô, as pessoas levantavam do meu lado, ainda mais pessoas de Nossa. idade. Caramba. Sim, o meu pai era completamente Eu sabia que contra. tinha um preconceito, mas eu não sabia que era tão Tinha. pesado assim. Nossa. Tinha, fora assim, depois que eu saí da galeria, eu montei um estúdio na Penha, porque eu morava em São Paulo, e meu, eu recebi, assim, propostas absurdas, assim, os caras ligavam falando coisas absurdas para poder fazer tatuagem. O meu irmão, na época, ele tinha um taco de hóquei, Ai. ele ficava na porta do estúdio, porque ele Caramba, ficava olha que revoltado. Era muito preconceito. A gente era taxada ou de lésbica ou de prostituta. Você era uma das Caramba, duas, não mano. tinha opção. E eu já tinha minha filha. Minha filha tinha 2 anos nessa época, né? Caramba, que intolerância mesmo. Era Uma completamente. Barra pesada, né, Era cara? bem. Para você Caraca. seguir nessa carreira naquela época, você tinha que gostar de verdade. Porque muitas vezes eu cheguei a chorar. Perdi relacionamento, perdi amigos. Caramba, sério. Caramba, os caras. Era complicado, muito. né? Eu Era não muito imaginava tenso, que era, era né? Porque- pesado. Porque eu lembro que assim, né? Desde quando. Eu sempre tive vontade de fazer tatuagem, né? Mas aqui, no meu pai, era aquela pegada, tipo, você mora comigo, sabe? Aquelas Não- coisas de não vai pai, fazer. não sei o quê. Sim, sim. E assim, não, você não pode fazer isso que você não arruma emprego. Tinha Você não isso, pode- ainda é. tinha, né? É que hoje existe uma lei, eu não lembro o nome da lei, que você Eles não não podem. pode discriminar quem tem tatuagem. Então, o dono da empresa, ele pode falar qualquer coisa, menos por conta da tatuagem dele. É a única coisa que ele não pode falar, porque isso é hoje, preconceito. hoje em dia tá mais assim. Hoje é. mas antigamente, Porque nossa. o que vai valer não é uma tatuagem, né? A pessoa, o que vale é o caráter da pessoa, né? imagina, Tem a uma pessoa Eu não conheço porrada um de monte de gente que pessoa não que- tem uma tatuagem, É. que são os piores. né? Em Brasília, principalmente, tá cheio. É, Mas, né? Mas não vamos falar de tatuagem. vamos abafar essa. Né? Eu, Vamos causar polêmica, não. Não. eu comecei a gostar de tatu assim mesmo, assim, observar. Não sei se você já assistiu uma série, né? Canal fechado, aquela Ink Master, eu acho que. Você já ouviu falar já? Tem várias. Tinha Miami Ink. Isso, Miami Aquele Ink, careca, é. o cara, um dos tatuadores, ele chegou aí para uma convenção. Eu acho que antes da pandemia, ele veio para São Paulo, é? ele se apresentou lá. Caramba, Ah, olha, cara. Cara, depois que eu assisti aquilo ali, ficava eu e minha esposa assistindo, nós olhava o pessoal no trem, no metrô,
Tipo assim, eu acho que eles achavam até estranho, porque a gente olhava, tinha uma tatuagem, a gente chegava perto assim, já começava a olhar. Ó, os traços, ver os traços. É. Parece que Os fica uma caras- coisa meio... Quando você né? começa a gostar, você começa a ver. Só que o que que acontece? A gente sempre fala, as tintas usadas no Brasil é totalmente diferente das gringas, né? É, Porque muito a diferente, vigilância sanitária, ela não aceita tinta à base de petróleo, só à base de água. Então, ela não tem aquela tonalidade linda, reluzente que não que tem, aparece, que nem tem as lá de fora. Então tem tudo isso Ah, também. Às vezes a gente olha uma que veio, tipo, é gringa, veio de outro país, e a daqui não é tanto. E fora os cuidados também. As pessoas também não têm todos os cuidados. O brasileiro tem não tem não praticamente tem nenhum, né? nenhum. A pessoa vai um dia, no outro dia tá na praia pra mostrar a tatuagem. Eu Pessoal, tive bem cuidado. Pessoal, assim, alguns colegas meus que tem tatuagem falam, não, nada a ver, eu comia isso, eu comia aquilo. Cada um tem um Cara, organismo. eu segui certinho. Eu falei assim, ó, é bom você evitar isso, evitar... Eu acho que foi o mês que eu mais emagreci, porque eu tava comendo lanche, não comia Você tem que nada com evitar medo um monte de de... coisa, porque a gente não sabe como que é o organismo, como vai reagir, né? Então a gente dá uma listinha que não pode comer tais coisas, praia, piscina. Tem gente que vai tranquilo, né? Mas Não, a eu pessoa falei, acabar de sair do estúdio já vai pra praia, já vai comer um Nossa, X-bacon. imagina. É bem assim. Mas devido ao traço, prejudica o se Inflama, né? comer, inflamar, alguma né? Pode coisa? inflamar. Pode Caraca, inflamar, pode clarear, pode abrir traço. Então são N coisas. caramba, mano. Não É, sabia. ele é virgem. Tem tudo Só isso, é igual uma não. cirurgia. Fazer uma- O Você Vaca faz é uma virgem, não cirurgia. tem nenhuma, não. Olha só. Vamos tatuar ele já? Mamãe, por que eu não trouxe minha né, maquininha? Eu já ia tatuava fazer ele, uma tatuava tatuagem agora, Ao vivo, né? Já fazia aqui aí, Na, ó. na próxima a gente tem essa ideia Aqui é só eu mirabolante. e o Conde só, né? O problema é quando você faz a primeira. Depois que você Aí faz a já primeira, era. já era. Eu tenho- Você pode sentir dor, você pode chorar, pode desmaiar, mas você quer mais. Você lembra da sua primeira Eu tatu? Qual Eu tenho desenho que até é? hoje. Você sente como que foi a experiência da dor? Porque a preocupação de todo mundo é essa, né? De fazer a Então, eu não tatuagem. senti, eu acho que eu tava tão empolgada, querendo tanto fazer, e na época não tinha tantas cores, né? Era meio que complicado. E eu tenho a Lilica do Looney Tunes. Ah, sei. O pessoal fala, cobre Não, não, ela deixa vai ela ficar aqui. E aí o rosa não pegava na minha pele. O rosa que da época usava não pegava. Então ela ficou azul. Hoje ela já tá eu já vi. verdinha, né? O coloridinho. Eu nunca retoquei, nunca mexi, tá lá Nunca. quietinha. Nem tem vontade de retocar, não? Não, eu quero deixar ela lá do Tem jeitinho que que ser- é tipo as histórias, né? Que nem os combatentes de guerra que tem aquela cicatriz. Fala, isso aqui foi. Ali, é praticamente a mesma coisa, né? Sim. Teve uma história por trás. Sim, tem quase 30 anos E- essa tatuagem. Iniciando esse projeto, como que você entrou? Como que foi, assim, aquele estalar, assim, tipo, opa, vou ajudar essas pessoas, que é o projeto Recomeçar. Como que foi essa sacada? Como que você pensou nisso? Então, na verdade, foi por conta de uma outra tatuadora, né? Eu tinha estúdio em Itaquera e eu tinha muitas mulheres que me procuravam para cobertura de cicatriz. Toda cobertura de cicatriz, ela se torna mais caro do que uma tatuagem normal. Por quê? É mais Porque- difícil? Então, ela é mais difícil, mais demorada. Dependendo da cicatriz, demora 2, 3 dias para ser É? feita. Eu tive algumas cicatrizes que foram em 3 dias para poder Mas ser a feita. diferença na pele, alguma coisa assim, Tem. Uma pele de queimadura é muito diferente do que uma pele normal, onde tem uma cicatriz também, porque tem aquela profundidade da cicatriz. Fica mais Você não sensível, pode, né? Isso, você não pode fazer rápido. Tem o tempo da pessoa também, porque você também a não vai pessoa vai correr ali morrer, a né? pessoa sentindo dor se você não parar. Então tem Ah, tudo mas isso. eu não sei que na cicatriz, né? Mas quando eu fiz a minha, era uma dorzinha que no comecinho incomodava, chata, né? mas depois ficou uma dor. Eu falo assim, eu falo pra pessoa, gostosa, é uma dor né? gostosa. Eu Não falo, dá eu pra falo isso pro pessoal. dizer, não dá pra comparar com nenhuma outra Você dor. sente a dor, você sente aquele negócio, mas é gostoso. Eu tava escutando um rock, ainda coloquei um fone escutando, falei, meu, pode ir embora. É muito Então, gostoso. e aí o que aconteceu? As pessoas iam lá, procuravam, mas não tinham o dinheiro para pagar. Então elas iam embora. E às vezes eu ficava triste por não conseguir fazer, porque elas começavam a contar Faz- o porquê. Ah, Sabe conta a aquele história. negócio? Ai, mas Putz. eu não tenho dinheiro para fazer, mas sabe, aconteceu isso na minha vida. E eu ficava assim, sem ter o que falar e sem ter o que fazer.
E aí, Caramba, aí num que situação, dia, né? aí num dia à noite eu tava assistindo um programa na TV, aí apareceu uma tatuadora de Curitiba que ela fazia esse projeto social lá. É outro nome, eu não lembro, não me recordo agora o nome. E ela fazia, então ela atendia de 1 a 2 mulheres por mês. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, uns 2 meses. Eu fiquei, será que eu consigo? Será, né? Eu falei, eu vou Olha, tentar. Vou tentar uma por mês. Aí postei numa rede social. Na época eu só tinha Facebook, esse é o não tinha Facebook. Instagram. E aí Hum, choveu de mulher. Choveu. Caramba. Caramba. Apareceu um monte. Mas eu só conseguia atender 12 por ano. Não E dá pra ainda viver. ficava, não era com dó, mas eu ficava triste por não poder atender mais. Porque era o que, a minha condição naquela época era Não dava, essa, né? né? Tem um Porque eu, custo, né? sim, porque eu tinha filha para criar, eu tinha família para ajudar, eu tinha contas para pagar. Então eu não conseguia fazer mais do que isso. E aí eu vim para Mogi. 2 anos depois, eu vim para Mogi. Pensei, não vou Então continuar. iniciou lá. Iniciou lá Iniciou e em tá cá. Itaquera. Isso, iniciou lá em Itaquera. Vim para Mogi, depois de uns 3 meses, começou a aparecer um monte de mulher, sabe? É, tipo, Nas eu venho atrás. mesmas condições. Mas E daqui de ninguém, Mogi. isso, e ninguém me conhecia aqui em Mogi, né? Eu não era uma É. pessoa conhecida aqui. E elas apareciam e eu ficava, gente, será que eu continuo? Será que eu vou ter que continuar? Né? Porque eu vim para um lugar novo. O universo E já- colocando é, já. Já Eu colocando, sei, sabe? ai, Você ai. fazer. Quando eu vim para César. E ali apareceu muita gente ali, né? Dos predinhos, Vila Aparecida. E você vê que as pessoas não tinham condições nenhuma, nenhuma. Eu falei, eu vou tentar, vamos de novo, uma por mês. Postei. Apareceu um O monte. triplo. Mogi das Nossa. Cruzes foi o triplo. Como que você fazia essa seleção, assim, dessas pessoas? Então, E aí? a Porque, assim, sele- eu então, é eu complicado. sou muito Primeira coração que mole, mandou, porque Eu também, se eu você contar uma também. história triste assim, eu vou chorar junto com... Eu sou Aqui, ó. assim, eu sou assim. Aí, eu sou como assim. escolher? Eu- Então, como eu vi essa tatuadora, o que que eu fiz? Eu fazia como? Eu postava na rede, a pessoa, tipo assim, a primeira que me procurasse. Aí a gente fazia avaliação. A primeira avaliação era pelo Whats. Ela me contava por cima o que aconteceu na cicatriz, o tempo que ela tinha da cicatriz, porque ela tem que ter pelo menos 2 anos, Ah, tem um ou período, assim? laudo, sim, ou laudo do médico, né? Eu só Ah. faço a partir de 2 anos, né? Da cicatriz. E a foto. A cicatriz. É porque aí você já vai pensando também na arte, né? Sim, e também vejo pela foto, porque o que acontece? Nesse projeto, aparece muita gente com, tipo assim, um arranhão. Aí vira pra mim e fala assim, eu não consigo usar shorts, porque eu tenho esse arranhão. Poxa, Poxa. que bom senso desse pessoal também, Tem né? muita Pelo amor de gente. Sério Deus, né? mesmo? Teve uma que me mandou falando que tinha tomado um tiro no dedo, não tinha nem marca. Eu abria a foto, abria. Tá um E eu dedinho, ó. falava, cadê Aí você vê o aquela, buraco? aquela unha Parecia uma de gel, né? espinha. Ah, Não, caramba. Então, assim, por isso eu peço É. a foto. E aí eu fui marcando uma por mês. Então, conforme fossem me procurando. Então, a Maria me procurou hoje, aí eu marcava lá para janeiro, porque eu abro a agenda sempre no começo do ano. Então, eu marco 12, que são os 12 meses. Ah, tá. Então a gente já fechava Aí eu já tudo. coloco uma né? por mês. Ah, Não pensei que você marco a fazia por data. mês. Entendi. Não marco a data de ninguém, eu marco o mês. Aí, quando chegou, vamos supor, a pessoa é de fevereiro. Quando chega no final de janeiro, ela entra em contato comigo, aí a gente marca a data de fevereiro. Porque se eu pegar em janeiro e marcar a de outubro, ela pode estar viajando, ela pode estar doente, ela pode ter arrumado emprego. Então, Então eu tem uma prefiro N marcar coisas, né? assim, isso. E aí, depois, umas 2 semanas antes, a gente marca também a avaliação pessoal, a presencial, né? Porque às vezes a pessoa manda uma foto da cicatriz, vamos supor, na barriga, ela tá deitada, aí você vê, ela tá lisa. Só que quando ela vem, ela em pé, ela tá muito profunda. Tem cicatrizes que não dá pra você fazer. Tem Ah, algumas mas que não tem fica- como. No caso, é você que escolhe Fica a queloide, arte né? ou a pessoa? Juntas, Vocês juntas. chegam a um consenso e falam, Juntas. vamos fazer isso aqui que fica Eu bacana. mando várias opções, porque às vezes a pessoa não tem noção. Às vezes ela quer fazer um rosto em cima da cicatriz, não vai cobrir a cicatriz, né? E aí eu mando um monte de opção, a gente vai, aí eu pergunto o que que ela gosta,
né? O que que ela tem vontade de fazer, porque a É que maioria não tem tatuagem, quem faz as Eu já coberturas de aprendi. cicatriz não Então, tem. elas têm que entender que é ali pro resto da vida, né? Então, e aí o que que acontece? Aí a gente vai escolhendo, aí no dia do procedimento já tá escolhida. Que é uma das partes mais difíceis, o é a dia do parte- procedimento. Cara, eu não sabia não, eu pensei que era a cicatriz assim, eu sabia, mas eu pensei que ficava com aquele esqueloide, né, assim. Não pensei Tudo depende. que ficava mais funda, não pensei. Tem. Aquelas de apêndice tem algumas que Ah, fica fica mais, bem porque é funda. abdominal, né? Ela É. normalmente... Aí se a pessoa engorda um pouquinho mais, aí ela afunda mais ainda, então tem tudo isso. Caramba, E aí você tem que ter todo aquele jeito para conversar, explicar. É Nossa, bem bem difícil. É doido. É, Esse- é que você tá mexendo com uma Com a questão. autoestima da mulher, né? Então, E assim, dependendo mulher do que valoriza você muito falar, isso, é. você acaba com a vida da pessoa ali. Caramba. Esse projeto da Tatu, ele engloba, pega todo o caso das mulheres, não só a que tem a cicatriz, como que... Como assim, bacana? Tipo de situação? Isso, é. É. Tipo de situação. Mas Só a estética que não entra na campanha. Vamos supor que a pessoa fez uma abdominoplastia, pagou 25 mil numa cirurgia, não vai entrar na Ah, campanha. não, né? Aí ela tem condições, né? Mas tem gente que procura, assim? Tem. Cada pessoa é muito sem Tem, eu noção. tive Tem uma um um bom tempo senso. atrás que ela falava pra mim, eu fiz uma cirurgia abdominal. Eu falei, me manda foto. E ela Aí não quando eu mandava ver- foto, não mandava foto. Aí você já viu Eu o falei, golpe? É o meu, golpe. eu preciso que você me mande a foto pra avaliação. Quando ela mandou, eu falei, você fez a abdominoplastia, né? Ela, ai, fiz, mas não deu certo. Eu falei, então, meu amor, mas não tem Ah, não como. dá. Aí você tem que ir no médico. Expliquei numa boa, porque eu faço também a tatuagem em cima, porém paga, né? Não entra no projeto, mas eu faço. Porque é uma situação totalmente diferente, né? Você Bom, tá eu pensaria entendendo? também da mesma forma. Você tem uma condição de fazer Na essa verdade, cirurgia que não é ali é uma barata. cicatriz que você pagou pra ter, né? Diferente. É né? estética. Eu entendo que fica uma cicatriz ali, mas se você teve condições de pagar 20, 25 mil pra fazer cara, aquela cicatriz ali, poxa, não custa Pô, querer né? pagar, né? Não, ajuda nós, né? É. Pô, trampo com isso. Você querer dar uma de Entendeu? ligeira, pô. Mas e a situação, assim, que nem assim, você faz mais em mulher, tem homem também que procura também? No Não, projeto é mas só feminino. Só feminino, Só né? mulher, Ah. só mulher. Como que você lida com a situação, assim, tipo, das histórias, né? Porque deve ter muita história, É assim, de... difícil. Porque, é assim, difícil. o homem querendo não tem como, assim, é um pouco insensível porque não passa por essa situação, né? Então, Sim. ele não vai sentir a dor que a mulher sente, né? Sim. Mas, assim, agora você como mulher, ali vendo a história, ela contando alguma história, como que você lida com essa situação, com esse emocional? É difícil. No começo eu só chorava. Não. Elas começavam a contar, eu saía, falava assim, olha, eu vou tomar um copo d'água, deixa secar o desenho, eu já venho. Eu ia lá pra fora pra chorar. Cara, Ou eu falava que eu ia fumar um cigarro, falava, ó, deixa secar, eu vou fumar um cigarro. E eu ia chorar, porque assim, são histórias bizarras, que você olha assim e você fala, meu, como que pode? Esses tempos eu atendi uma moça que o marido ele deu um tiro na coxa dela, Nossa. porque ela não quis fazer o jantar. nossa, Pelo amor de caramba. Deus. Você tá entendendo? São É umas coisas coisas- bizarras por motivos ridículos. Cara, O cara acho que não tem nem sabe, palavra pra mano, falar isso, né, Você cara? tá entendendo? É uma coisa que você olha e você fala, é cada Então, absurdo que você aparece. acaba não sendo só tatuadora, vai Não, ser uma psicóloga. psicóloga, sabe? E eu já tive N situações. Eu já tive um caso que a cicatriz dela era cortes no braço. O marido saiu para usar droga, voltou depois de 3 dias. Ela não queria deixar ele entrar. Aí acabou deixando. Ele falou que se ela não deixasse ele ficar cortando o braço dela com a faca, ele ia matar os 2 filhos. Nossa. Ah, Então, Ah, você escuta Jesus. umas coisas que no século, no tempo que a gente vive, isso é assim, é abominável essas coisas, cara, sabe? que Bituca de pesado. cigarro, sabe? O cara queimar a mulher toda com bituca de cigarro, botar fogo na mulher. É Caramba, difícil? Eu falei que era... É tenso, Eu falei que só- era tenso. E isso eu tô cara, falando da parte da cara, violência doméstica.
Mas tem várias outras. Automutilação, assim, coisas absurdas. Nossa, cara, tem que ter um psicológico forte, hein? Tem. Hoje eu Como que se... consigo lidar melhor, eu consigo conversar. Tem muitas vezes que eu acabo chorando um pouco. Eu não tem gosto de nem chorar na como, a frente gente da ouvindo aqui já- cliente. Né? Meu olho É. já caiu um cisco aqui no meu olho. Fica meio mano. É, eu Que falei que não ia doideira. ser fácil. Que doideira é essa, É, É cara? umas coisas absurdas. E aí, para você lidar com isso, você escutar, você falar com a pessoa, tentar entender, porque você também não pode julgar, você não É. pode xingar a pessoa. Por dentro a gente fica, né? Eu fico, eu quero matar um cara desse. Nossa, Sabe? cara. Como que pode fazer um negócio desse? Mas eu tenho que ser imparcial, né? Eu tenho que tentar fazer com A que gente ela tem que- fique melhor. E depois Sim. que você faz a tatuagem, aí elas começam a chorar quando vai pro espelho. Aí eu fico assim, gente, não chora. Não Se chora que eu vou chorar junto. Não chora. Pelo Se amor você de chorar, Deus. eu vou chorar. Vai descobrir Eu que eu tava tô- ali chorando. Aí a situação. E né? assim, é Caramba. muito difícil. É muito difícil. Você vê coisas absurdas. Você cria um vínculo de amizade com as Crio. clientes, assim, Crio. depois ela manda tem nem mensagem, falando, como, né? Tem algumas que ainda continuam sendo minhas clientes. É. Que elas vêm fazer, elas indicam pessoas, me falam como que tá. Tenho várias. Essas que sofrem esse abuso, assim, já, pelo menos retrato pra você, que já largou do traste ou continua a mesma Denunciou. coisa, desabafa com vocês. Não, já largou a Ah, que maioria. bom. A maioria já tá dentro de medida protetiva. Que bom. Algumas, pelo tempo que eu peço da cicatriz, 2 anos, então Então algumas já não. já é estão verdade. em outros lugares, a vida já mudou, né? Nossa, O ex bom. está preso. Assim, de nenhuma das violências domésticas, nenhuma que eu fiquei sabendo que tenha voltado pro antigo relacionamento. Caramba, é complicado, hein? Você, como mulher e como que já retratou tudo isso daí, você acha que essa lei da medida protetiva para as mulheres tá muito, tipo, tá muito rigorosa, não tá rigorosa? É difícil falar. Você acha que ainda tem que O melhorar acon- alguma coisa então, nela? É que tem os dois lados, né? É difícil porque, assim, a medida ela é cumprida, ela é certa, mas existem casos de mulheres que descumprem a medida. E aí Aí fica fica aquele assim. negócio, mas ela vai abrir mão do processo, aí a polícia não dá muita assistência, não liga, porque acha que ela vai voltar com o marido, porque isso a gente vê direto. É. Tem. Eu escuto muitas Tem pessoas falando muito, isso. muito Fala assim, né? caso Ah, assim. É. Ela vai lá para tirar o processo, entendeu? Para poder voltar. é que é Eu aquela até, questão. ó, eu tive uma cliente que assim, ela não tinha cicatriz, porém ela estava dentro de um outro projeto, né, de violência doméstica. E eu sabia de toda a situação. O cara agrediu ela, bateu, tentou matar. E aí, passado um tempo, ela me mandou mensagem que ela queria fazer uma tatuagem de casal. Ai, E aí Sim. ela foi lá com o agressor. Eu olhava pra cara dela e pra cara dele. Nossa, Eu falava, que eu não tô vergonha. acreditando nisso, mas eu Engolindo sou seco, né? profissional, eu estou sendo paga pra É isso. engolindo seco, né? Entendeu? E depois de um tempo aconteceu novamente. E aí, como que você vai conseguir dar ouvido para uma mulher que faz isso? Aí a É. polícia não dá E ouvido. tira toda a credibilidade Você de uma entendeu? situação séria, Que né? de repente, numa outra situação de uma outra mulher, não tem credibilidade por conta dessas que volta. Aí é Então onde, é muito difícil. aonde você escuta a frase, aconteceu isso com ela, voltou com o cara, aí tem que se ferrar mesmo, né? Que eu já, isso eu Aí vem escutei aquela conversa, muita né? Ela coisa gosta assim. de apanhar. E não é desse jeito. É. Só que também tem aquilo. Existe todo, né? Cara, Tem o isso, psicológico. lógico. Às vezes a mulher tem filho, não tem condições. E aí elas têm que se submeter a estar dentro daquela casa. Então a gente precisa saber o que realmente acontece É ali. que essas pessoas trabalham muito no psicológico delas, né? No caso, né? É difícil. Bastante. É né? difícil. O- Eu já o- botei. Ah, Esse psicológico, essa violência psicológica. E é difícil você sair fora. É muito difícil. caramba, eu E tava, tem cara que fica no pé também, né? É igual o serial killer eu tava mesmo. vendo acompanhando uma menina no
no Instagram. E ela é bem sucedida hoje, né? Tá casada todinho. Aí ela pegou e falou assim: eu vou contar minha história pra vocês. Ela contou, ela falou assim: meu, eu fui. Ela teve, assim, essa questão de essa violência dentro de casa, com o ex, entendeu? Não deixava, foi tirando ela da círculo de amizade, da família, não sei o que. Ela sentia, ela falou: mano, eu me sentia dependente dele. Se eu tinha que receber elogio, eu falei, cara, é uma coisa assim, eles fazem um trabalho psicológico assim, e nunca tava bom, ela sempre tava errada, ela sempre tava feia, falava assim, ela comentou, ele falava que eu era gorda, mas você olha, ela não é gorda, tipo, aonde? Mas, E a gente acredita em tudo isso. cara, é uma coisa, E aí, quando você vai sair desse relacionamento, você fica assim, será que eu sou capaz? nossa, Meu, e é você essa é que difícil. sustenta a casa, é você que trabalha. É você que lida Aí- com tudo e você ainda acha que você não vive sem a pessoa. É muito louco isso. Cara, é uma... Isso é uma outra É, história. É bem. Mano. E essa parte da violência assim, doméstica com as mulheres, assim, eu acho um pesado, mas tem um outro também, assim, que você já deve ter pego também, assim, situações assim, de mulheres que teve câncer, Sim, essas sim, coisas. eu também Como... atendo, também atendo. Eu tive de câncer, o câncer de mama eu atendi, eu acho que nesse projeto, eu acho que umas 5, 6. Tem uma, na página tem uma foto, não tem? Tem. Você que fez Essa uma moça cobertura. que me procurou foi uma das últimas, ela é até minha cliente até hoje. Ela mora em Itaquá. Ela viu uma reportagem e ela veio Uhum. até mim. E a gente fez a avaliação e acabou fazendo a tatuagem. O problema dela maior não foi dela perder a auréola, né? Isso. Foi porque durante a cirurgia que foi feita para retirada do câncer, a pele dela necrosou. Então a parte de Ah. cima do seio necrosou tudo. Ela ficou assim, tanto que ela ainda tem problemas, né? Ela não consegue mexer direito o braço por conta dessa cirurgia. Caramba. Fala. Né? Cara, E aí a gente fez. E aí, quando eu acabei de fazer, ela começou a chorar, ela chorava. Continuou sendo minha cliente. Ela foi, fez outras tatuagens. Ela me fala como que ela tá, tudo, me manda mensagem. Mas assim, é que eu falando não dá. Mas assim, quando ela contou, ela contava chorando. E eu já imagino. tinha aberto a agenda. Foi em janeiro do ano passado. Em janeiro eu abro a agenda. Não, janeiro desse ano. Eu abro a agenda, mas eu abro para fevereiro. Porque janeiro eu paro os primeiros 15 dias e os outros 15 dias eu trabalho normal. Então eu não pego cobertura de cicatriz. Só que quando ela me mandou, eu falei para ela: olha, eu tô indo viajar. Eu tava indo com a minha filha para Curitiba. Quando eu voltar, eu vou te ligar e você vai vir fazer. E eu fiz os 2 braços. Caraca. E uma pessoa que Imagina, você fala com ela, você vê que ela é simples, ela não tem estudo, Olha. sabe? Ela escrevia, eu não entendia, eu falava pra ela, manda áudio que é mais fácil, eu consigo entender tudo que você tá me falando. E você não. vê que a pessoa não tem condições. Uma pergunta, às vezes pode ser até uma pergunta meio ignorante da minha parte. Mas assim, essas pessoas que sofrem esse tipo, não sei se tem algum estudo, alguma coisa assim. Essas mulheres que sofrem esse tipo de violência, você sente que tem uma diferença de escolaridade nelas Não. ou não? Não, Não, né? não tipo, tem. não estipula uma classe Não, nem nada. não. é- Nem se é bonita, se é feia, nem se é mais nova ou mais velha. Não tem. Ah, Não tem. cara, porque a gente pensando dessa forma, né? Porque É. eu pensaria assim, será que não? Mas É que as pessoas que têm psicológico, mais né? dinheiro, elas não costumam aparecer. É que a mídia só dá. Você tá É entendendo? verdade. Foca mais Você fica no. sabendo bem depois, né? Que nem da Luísa Mel. comunidade. Depois de um casamento de anos, É aí verdade. separou e contou que ela sofria um relacionamento abusivo. Quem que imaginava que ela sofria? Ninguém. Não, é verdade. Então, pessoas que têm dinheiro, elas não mostram. seguram mais, né? Será que Sim, por exposição, será? sim. E as que procuram que é tipo uma classe social melhor, assim, é tudo. Fica aquele negócio de sigilo, né? É. Não aparece. Os não quer processos contar é pro tudo, vizinho o que processo tá é passando, né? sigiloso, né? Não vai pra mídia. Ah, eu O reparando povão assim, que é eu- mais doido mesmo. Que... Sim. E Tem mesmo nem assim, tem colocar. algumas que também não falam, falam, às né, vezes não cara? entendem. tem umas que. É que hoje já está mais aberto, né, isso. As pessoas conseguem entender. Você vê, eu tive um processo na minha vida e eu entendia que violência doméstica era só a física. E não. Ah, não A é, né? psicológica. É a tudo. psicológica, a patrimonial.
Então tem um monte. Então hoje a mídia ela mostra mais isso, né? O que começa, né, com o psicológico, né? Depois, Sim, e aí você acha que a pessoa te ama. Aí Não, depois ela vai é ciumenta, piorando. mas é porque ela me ama. Ah, ela não deixa eu sair dentro de casa, é porque ela me ama. Entendeu? Caramba. Então, tudo hoje é mostrado, cuidando, né? né? Sim. Tanto que eu falo muito a respeito disso lá no Instagram do projeto. É, né, cara? Isso eu acho muito A importante. Então, mídia acho que tem só que... Você pode falar. Pode falar. Ir pro pai, ir pro pai. Tirar Vamos vai falar. Não briga, eu ganhei. Mas então, você não só faz só uma situação da cobertura, você é um projeto mesmo, assim, que Sim, voltado para mulheres mulheres. mesmo, assim, tipo, abrange mais coisas, né? Sim. Há um tempo atrás eu fiz uma campanha de absorvente, que na época legal, estava sendo falado muito de pobreza menstrual. que teve Eu a polêmica. né? eu fui atrás de alguns dados e, são coisas absurdas. A criança de 12 anos vai para a escola com um miolo de pão no meio das pernas, porque não tem dinheiro para um absorvente, Pesado, hein? né? Mães que ficam, tipo assim, em zonas rurais, que elas ficam sentadas na areia, sem a calcinha, para poder escorrer. Porque não tem dinheiro para Caramba. absorvente. Entendeu? Eu tive uma fase quando a gente era pequena, minha mãe não tinha condições e meus pais tinham acabado de separar, a gente era pequena, era 2 mulheres e mais a minha mãe. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar absorvente, ela cortava paninho para a gente usar. Mas isso foi há mais de 30 anos atrás. E hoje é você ainda vê isso acontecendo, é um Caramba. absurdo. E aí eu fiz uma campanha de 15 dias, a gente arrecadou em média, acho que umas 6 caixas de absorvente, caixas grandes. Porque as minhas clientes são assim, eu boto a campanha, elas falam, eu não vou fazer a tatuagem, mas eu tô indo aí levar. Então as clientes elas vão e Nossa, que legal, levam. abraça a causa. Você tá entendeu? abraçando, Porque que legal. sabe para que vai, para onde vai. Eu cheguei a fazer campanha de alimento pro orfanato, um orfanato lá de Brás Cubas, que estava passando por uma Brás dificuldade. Acho que é São Luís. Você conhece? Como que é o nome? Toda vez que eu vou Eu- falar desse eu- orfanato, eu não lembro. Já A passa minha- uma cola pra nós. já a Nesse- ajudante. Na cabeça desse projeto, Produção só aí. você que tá... Lar Batista, Lar Batista. o orfanato Lar Batista. É só você que tá à frente desse projeto ou tem mais pessoas envolvidas? Então, vamos lá. Projeto Recomeçar Tatu de tatuagem, sou eu a idealizadora, né? Nesse projeto é só eu que tô, né? Eu encabecei, eu que faço tudo. Porém, eu participo de um outro projeto. Não tem, é você que produz, faz a eu entrega. faço tudo, faz- eu sou faz tudo. E aí eu participo de um outro projeto, que a idealizadora é uma amiga minha, que é o Acredita Poderosa. Nesse aí tem mais pessoas que trabalham, esse é só para violência doméstica. Só pra violência Só para violência doméstica. Cara, o nome é bacana. Acredita mesmo. Né? porque Tipo, é o poderosa. impacto, né? É. Impactante esse nome. E aí, nesse projeto tem assistente social, tem psicóloga, psicopedagoga, advogadas, contadora, que ajuda a mulher a montar um MEI, depois que ela sai Nossa, que legal, desse vínculo, né? Desse emaranhado todo. Então a gente tem empreendedora que tá junto, que ajuda, né, a procurar alguma coisa, a desenvolver algo, né, Porque pra ela. normalmente não, mas eu imagino que essas mulheres, quando saem desse tipo de violência, saem sem nada, tipo, né? Sim, sim. Porque elas não têm profissão. Não tem nada. E Então aí, tem nesse entra- projeto, a gente consegue ajudar tudo isso. Caramba, que legal, né, cara? Imagina. Porque E aí é um essas amparo muito- campanhas, isso, aí essas campanhas de absorvente, de alimento, de roupa, então a gente se une os dois projetos e aí a gente corre atrás. Caramba. E no seu projeto tem alguém que ajuda ou não? Não, Nenhuma empresa Nenhuma. quis participar. é tudo Tudo é Caramba. tanto que quando eu comecei ficou com a cara e com a coragem. Caramba, Nossa, né, mano? tá. Uns projetos tão bons, assim, eu vejo, assim, as pessoas, né, que estão vindo, a gente tá conhecendo muitos projetos bons aqui mesmo. Um amigo nosso tava falando dos projetos aqui de Jundiapeba também interessantes, de mulheres também, assim, de parte de violência, né? E não tem, cara, tipo assim, você vê tanta gente
tem dinheiro. Não ajuda. Você não vê nenhum político Cara, querendo lutar porque pela eu causa, fico- né? eu Na imaginando. verdade, eu não aceito da parte da política, porque é tipo assim, você aceita hoje, amanhã ele vai se candidatar, ele quer que você esteja do lado dele, aí ele faz uma bosta, teu nome tá junto. Cai em cima do projeto, Você né? tá entendendo? Então eu não gosto de me juntar nesse Não, mas nem ponto. tanto político, mas Mas é, tem um monte cara, de gente né? que podia ajudar. Sim, é tipo assim, político falando no caso de você ver pessoas normais, igual você, criando esse tipo de projeto, em vez de pessoas públicas criar Sim. algo para a população, entendeu? Então é mais fácil pessoas normais criar do que Sim. as pessoas que têm capacidade para criar, têm dinheiro, né? Então eu acho que é mais difícil isso aí. Eu pensei que já Do- tinha um apoio de alguém, né? O apoio é eu mesma. Vai. Caramba. Vou com a cara e com a coragem. Cara, se eles tivessem a noção, assim, o que eu imagino, cara, como que deve Porque às ser a vezes felicidade então, da porque às vezes ela falando vendo- a pessoa fala assim, ah, mas é uma tatuagem. Ah, não. Isso daí é uma Aí é- coisa supérflua, né? Não tem necessidade. Mas é porque as pessoas. Aí eu entro na parte feminista, né? É. A mulher, os homens não sabem o que é ter uma cicatriz, que uma mulher tem uma cicatriz e ter que ver ela todo dia. E lembrar do que foi, né? Eu acho que e além de ter, de lembrar da Lembrar situação. a É, porque situação. aquilo ele vai lembrar, ela vai marcar pro Não resto que da não vida, saia né? que saia totalmente da cabeça da pessoa. Lógico, ela vai ter aqueles momentos que ela vai lembrar de alguma coisa que aconteceu. Mas você imagina todo dia você tomar banho na frente do espelho, você dá de cara com a cicatriz, teu dia acabou. Tá numa tatu ali, ela vai lembrar que teve, mas não vai, tipo, ir a fundo, né? Sim. Ah. Ou não, às vezes ela pode até interpretar como um recomeço. Um recomeço. Porque pode já é. fala. A maioria interpreta assim. Eu tive Caramba. casos de mulheres que botou fogo nelas. Nossa. Por conta de relacionamento. Ah, Na loucura, na caramba. depressão, no desespero. Depressão. Mas embaçado. nenhuma psicóloga nunca pensou, nunca não procurou você e falou assim, mano, caramba, velho, Eu já vi alguns tatuadores tentar entrar nesse projeto para poder fazer. Eu acredito muito assim, não é ser feminista, mas é difícil um homem escutar uma história dessa e saber o que falar. não tem, Não tem Não como tem. falar. Você tá Eu entendendo? sei. É difícil uma mulher É o que que a gente acabou tá de sofrer, sentindo, que sofreu uma violência de um outro homem, ela chegar e deixar um cara que ela nunca viu. Então, é porque, fazer. imagina na cabeça dela, É. ela sofreu uma violência do homem. Sim, E eu sou homem. sim. Então, a gente, tipo assim. Não tem, não tem, cara, não tem como. E aí eu vi Às vezes pra alguns gente abrir. pode. fazendo, mas, tipo assim, achando que vai ter status. Cara. Você pensa entendeu? dessa Não por forma. amor. Ai, não. Já tá querendo É porque eu- aproveitar da situação, né? Sim, Da pessoa. sim. Eu tô entrando em várias brigas aí, viu? Você tá. Não, porque não, Tá não dessa certa, vai pra cima. Não dessa forma, assim, igual você, mas assim, eu trabalho na área da saúde, né? Eu trabalho na radiologia. Às vezes eu vou fazer um raio-x, alguma coisa assim, numa paciente que teve câncer, retirou o seio, só tem um seio. Elas ficam totalmente constrangidas, cara, assim. É muito constrangimento, assim. Eu já Mas ficar pelada na frente de um outro homem, mostrar a cicatriz, elas não se sentem bem. É mesmo assim, nem é assim, o fato de eu pedir para elas retirarem o sutiã, porque tem um enchimento de. Aí você vê que elas já se sentem incomodadas. Fala assim, agora imagina, tipo, aparecer perante mim aí, eu sou seu tatuador. Sim. Às vezes o cara tem até uma boa intenção, mas, tipo, não, já que quer ajudar, não precisa fazer a tatuagem. Tem outros meios. O pessoal pensa muito nisso, né? Tipo, é só a tatuagem. Mas não, tem muita coisa por trás que tem que ser organizado, né? Ele pode E não só ir- fazem, né? Tipo, querem ficar na onde? Evidência. Não é? Ele pode chamar as tatuadoras pra fazer isso, e tem né? um monte de tatuadora em Mogi, né? Tem bastante, É né? que a pessoa quer ser. Quando a pessoa quer ser o abraçar, né, centro. essa causa, né? Fazer É. mais mulheres, mas não. Sei lá, conversar com você e falar assim, mas então você faz uma por mês, então eu cedo mais uma vaga, né? Cara, sei lá. Ou apoiar, tipo, vou apoiar a sua causa aí, vou dar os material pra você. Não quero nem que o nome apareça, só por ajudar mesmo, porque é E bastante eu vou caro, falar né? pra O... você, quando eu dei uma entrevista, teve um rapaz que me procurou de São Paulo, era bem longe, eu não lembro de onde que ele era.
E ele falou, Fabi, eu não tô mais tatuando, eu arrumei um outro emprego, porém eu tenho tinta, eu tenho máquina. Ai, Ele era de São Caetano. São Caetano. Posso te levar? Aí, ó. Lógico, lógico. Ele me deu tinta, ele me deu máquina. Uma máquina boa, mais barata é R$ 600. É, né? Barato. A mais barata. Caramba, hein? E o cara veio de lá e trouxe. Eu não vou aceitar É. material. Ah, é pouco? É pouca coisa? Mas, me ajudou pra caramba naquele momento. Mas imagina cada um desce um pouquinho, né? Como que seria? pessoal, ser humano é meio complicado, né? É difícil. As pessoas só ajudam quando elas podem aparecer. Sim. Quando elas podem ter algo em troca. Aquele post do Facebook, né? Tipo assim, o cara entregando marmitex pro mendigo, É, opa, aqui, ó, vamos tirar uma tirando a foto. fotinha, né? Eu falei até a respeito esses dias sobre isso. Às vezes as pessoas até me questionam por conta de entrevista, de falar do projeto, ou por conta, que nem dessa campanha de absorvente que eu postei na rede social. Mas o que que acontece? Se fosse meu, eu tivesse doando, eu não postaria. Só que existem pessoas por trás. Então eu tenho que mostrar É. que foi doado, a quantidade que eu arrecadei e para quem foi doado. Então eu tenho que prestar Que nem conta para uma as associação, você pessoas. tem que prestar, você tem que demonstrar o Sim, que eu foi tenho feito. que prestar conta dessa maneira. Agora, a doação que eu faço particular, Ninguém tem que ninguém saber. sabe. Ninguém. Ninguém que- sabe. E Porque o projeto eu gosto que apareça, porque aí mais mulheres podem aparecer, né? Eu vi também no Insta que teve uma entrevista, foi até fora, né? Lá No no Japão. Você viu? Falando, Foi. eu falei, Gente, cara, essa que foi, legal. foi. Como Foi que engraçado e foi difícil. Os dois. como foi isso? Então, eu daí? dei uma entrevista pro G1. E aí, nessa época, uma moça, ela me procurou Foi pela mais, não, pra TBS. isso. TBS, eu acho que era isso o nome. Nessa época ia ter a Olimpíadas em Tóquio. Tóquio é uma cidade que eles têm muito preconceito de tatuagem, por conta da Yakuza. Então, existem bares então que é uma vem, outra história, né? tem bares que tá escrito, não permitimos pessoas com tatuagem. Na praia, Caramba! se você tiver tatuagem, você não pode mostrar. Então, eles têm todo esse preconceito. Aí você imagina uma Olimpíadas lá, sendo que vem pessoas de todo mundo e 90% tem tatuagem, porque a maioria dos esportistas tem tatuagem. O medo É. deles era esse. E aí eles decidiram vir para o Brasil, porque tem um escritório na Paulista. Essa moça, ela me encontrou uma reportagem minha. E ela ficou encantada. E aí ela me procurou, a gente marcou e a gente fez. O repórter, ele não sabia nada em português. Nossa. Gente, era muito engraçado, porque ele falava, eu ficava assim. E aí eu olhava pra cara dela E é e ela gostoso o jeito que eles falava. falam, né? Tipo, tem aquela E emoção. Meu, era muito engraçado. E aí eu peguei uma menina para fazer a cobertura de cicatriz. Então eles queriam mostrar que a tatuagem não é uma coisa marginalizada, que ela serve para cobrir cicatrizes das pessoas, que é um trabalho bonito. Eles fizeram a entrevista comigo e nessa época teve uma convenção de tatuagem em São Paulo e eles foram para a convenção. E aí eles juntaram as duas entrevistas. Porém, aí veio a pandemia, daí mesmo assim saiu a reportagem e depois teve a Olimpíadas. Que foi bem Mas redondo. assim, o triste foi porque a menina que a gente atendeu nesse dia, a gente passou um domingo inteirinho, porque eu só chorava, o câmera só chorava, a intérprete só chorava, a gente tinha que parar todo momento de fazer a tatuagem, porque enquanto eu fazia, ela contava. Ela contava E eu Ai, sabia nossa. por cima. E aí, quando ela começou, eu falei, ela tinha o braço todo cortado. Ela se automutilou, porque eu choro nessa, gente. Não vou chorar, não. Ela tem a idade da minha filha. Ela tinha 4 anos, a mãe dela morreu, e ela foi morar com o pai. O pai estava num processo de beber demais, e a esposa dele não deixava ele dormir no quarto, e ele ia pro quarto dela. Aí a merda era feita. Ela fugiu de casa, e um dos cortes do braço dela era o nome da mãe dela. E eram cortes muito profundos, que você via assim, que foi muito... Caramba. Era horrível, assim, horrível. E eu peguei ela como uma filha, né? Porque a gente conversa até hoje.
ela tá grávida, ela casou, sabe? Tá imagino, bem. porque a idade da sua filha, então você E eu imagina. olhava pra ela, eu via a Caramba. minha filha. Gente, era horrível. Meu Deus. Horrível. A situação, ela foi morar na rua. A família não queria, sabe? Caramba. Jogava de um lado pro outro. Ela mora no Capão Redondo. É, Capão Redondo. É, hoje ela mora lá e ela tá bem. Ela tá bem. Ai, que Mas assim, legal, ela cara. você ouvindo ela falar e chorando, gente, era horrível assim. Eu achei que eu não ia conseguir Você fazer. fala assim, calma um pouquinho, deixa eu terminar de fazer. É, eu achava que eu não Porque ia é conseguir uma história fazer. complicada Eu vou falar, demais, né? cara, É eu muito não consigo. triste isso, cara. É. Caramba, tem que ser forte, hein? Tem, Olha, meu. Tem. Olha, eu não chorei nessa. Meu, Às vezes cara. eu choro. Tatuador e psicólogo ainda, cara. É Tem que difícil, escutar por isso. isso que eu falo. Forte pra caramba. Então, por isso que eu falo, essa campanha não adianta ser feita por homem. Muitas vezes o homem não entende. Não, mas Cara, o tem homem que- não vai Cara, entender mesmo. Você entendeu? Mas eu Não também tem não como. julgo. Um exemplo. Eu não julgo. Mas eu ali naquela situação, eu era mãe, cara. Sabe? Eu via a minha filha na menina e eu fazendo, eu cara. ficava imaginando o que eu faria numa situação dessa. E a menina não tem mãe. É uma situação É assim, ó, louco isso. pra quem não consegue É entender, complicado, assim, né? eu consigo agora sentir um pouco essa questão que você tá falando, porque assim, antes de eu ser pai, eu vi algumas situações, acompanhava algumas coisas, sentia, Sim, falar que não sente, que a gente sente, né? Mas, tipo assim, não é igual hoje. é diferente, né? Hoje, qualquer coisa que acontece com criança, cara, eu não aguento. Eu não consigo ver. Tipo assim, o pessoal vai falar, aconteceu isso com criança. Eu falo, mano, para. Eu não consigo. Eu pego e falo assim, Já se cara, coloca no então, lugar, tipo, né? Imaginando. essa é a situação. Então, tipo assim, o cara não vai entender. Porque não vai passar por isso. Então, cara, não, eu sou tatuador, quero ajudar, ajuda de outra forma. Sim, é o que tá. eu penso. Porque é difícil, o homem não vai entender. Você vê, eu tive uma moça que ela queria muito fazer, ela fez uma cirurgia do coração. Eu não posso me envolver, né? Então, assim, ela me mandou a foto, a gente conversou, a gente marcou a data. No dia que era para ser feito, o marido dela não deixou. Meu, era um trabalho gratuito, ela não ia pagar nada. Mas ele falou para ela que não, que ela era linda daquele jeito e não ia fazer. Homem, entende? Não. Você tá entendendo? Porque ele não ia gastar dinheiro. Era gratuito. Eu já penso mais, né? É além ainda. É, né? que Então, aí entra o machismo, uma violência psicológica. Eu pensei Eu também, nisso. foi o que eu falei pra você, eu não posso me envolver. Eu só falei, Cara, tudo deve bem, ser- eu vou estar à disposição quando você achar que você deve fazer. Você me procura, beleza? Acabou, encerrou o assunto. Isso tem 3 anos. Ela nunca me procurou. Mas ainda você deixou um espaço pra ela. Pra ela me procurar, sim, sim. Caramba. Mas é aquela questão, o homem não entende. Às vezes olha assim, não, mas, meu, eu atendi uma senhora esses dias. Ela Uma tirou senhorinha? uma senhora, 60, Ah, que 60 legal. e Olha. poucos anos. Nunca tinha feito tatuagem, ela fez uma cirurgia e ela disse que tirou 50 pedras da vesícula. Ela disse que os Nossa, órgãos dela eram meu Deus do invertidos, ela céu. começou a me contar tal. Caraca, é E muita aí, nessa coisa. conversa, ela virou para mim e falou assim, Fabi, eu nunca usei biquíni na praia. Eu me separei e eu que tenho vontade de ir pra praia e usar biquíni, mas as pessoas ficam me perguntando. Eu já tentei 3 vezes e me perguntaram do porquê dessa cicatriz, porque a cicatriz dela era grande. Porque a maioria das de vesículas, elas têm mais ou menos de 10 a 12 centímetros. A dela era Faz bem uma cesárea. grande, né? E ela fez por isso. Agora um homem vai entender isso? Besteira. Nada. Mas, meu, Tem homem que tá nem aí. Agora ela vai poder ir pra praia. então, Se aí bem eu falei, Os outros espera. perguntar, Falei pra "Seu ela, xereta." espera cicatrizar Né? bonitinha, depois você vai me que vai. manda. Tem pessoa que, meu Deus, mano. Né, É tem que pessoa homem que- não tem. liga muito pra essa parte de. Não de- liga, né, então. de Mas estética, né, cara? a mulher É que liga, né? mulher, ela vai falar, não tô gostando disso aqui, não. Mulher Você mais- sabe que tem um ditado que mulher se arruma pra mulher, né? É. Mulher não se É, arruma pra ouvi homem. falar. É, Eles falam assim, mulher se arruma pra É. mulher, né? Ela quer A estar outra mais que tem bonita. que ver. né, E o é cara. bem isso. A verdade é essa. É bem- Não tem. Aí a gente fica até tranquilo, né? Porque se ela se arruma, fica toda bonita, você fala assim, bom, os caras vão olhar, vai olhar. Mas ela está nem preocupada com os caras. Não, ela Então quer você ficar já mais fica mais bonita tranquilo. do que a outra que tá Você ali. fica tranquilo. Tem isso também. Mulher Não é, É um um é um bicho bicho complicado. doido, né?
Ah, mas eu acho muito legal essa parte desse projeto, assim, que as pessoas que vêm, assim, que tá acompanhando, que tá conhecendo o seu trabalho, cara, eu acho que vai ter muito mais trabalho pra você. Eu brinco, eu falo, Porque, cada vez que eu dou uma entrevista, aparece uma quantidade, assim, de mulheres. cara, imagina conseguindo, assim, absorver mais, né, cara? Como que seria Sim. legal isso daí? Sim. Eu sabe o que eu costumo falar? Eu não queria mais fazer esse projeto, mas eu não queria para não ter mais mulheres com cicatrizes. Mas Aham. quando que isso vai acabar? É verdade. É, Nessa Lucas, pandemia piorou. ficou pior. teve bastante, né? Violência doméstica Violência aumentou teve muito. Doméstica bastante, né? teve. Você Aumentou vê na muito. televisão assim, cada matéria de 10, assim, uma tem que ter uma mulher que sofre ou que Sim. sofreu, né? Eu Porque acho que tem mataram. mais, ó. Tem É assim mais, que tem mais. vendo as Então reportagens. apareceu mais. Aí você imagina, essas que apareceram agora na pandemia, elas vão me procurar daqui 2 anos. É, então, tipo, vai aumentar mais, Você né? tá entendendo? Caramba, mas o, o legal, assim, dessa questão é que você pode fazer. Não só, você não faz só da violência, mas de câncer. E você já fez de meninas mais novas, assim, Tem que tipo, ter 18. tem que ter 18 ou A lei, máximo? a lei é Não bem permite. rígida. Tem que ter 18 anos. Menor de 18 não pode fazer Não tatuagem. pode. Lógico que a gente sabe, tem N lugares que fazem tatuagem menores, mas é proibido por lei, né? Ah, é? Não É. sabia. Não. São Nem Paulo acompanhando com o é. pai? É? Não pode. Não Não, pode? não existe autorização, não existe papelzinho assinado, nada Nada? disso. Porque é um negócio pra É que vida eu toda, eu já né? fiz velho, então não sei, eu não sabia, né? É que Não, eu também. fiz, eu tinha 15 anos. Antigamente podia, não tava nem a assinatura da mãe. Toma lá. Antigamente Mas é, São Paulo e Rio, essa Não lei. pode. Minas pode, Minas a mãe assinando com 16 anos pode fazer. Tem vários Olha, eu estados não que sabia, não. acho pode. que é porque futuramente a pessoa pode se arrepender também. É algo É, que você já fez, já Ah, era, será? né? Já conhece, já tem ouviu? muitas. Tem? Nome, então, Ah, eu que é não acho que é uma... muito sacanagem, né, Nome. cara? Faz, Imagina. faz. Nome de, Aí você de, coloca de... lá, Faz, faz. né? Faz. Eu faço e cubro. Eu ainda Né? brinco. Faço e cubro, porque passa uns meses a pessoa vai lá pra cobrir. Então, o Mas mais fácil é você tem o achar. desconto quando vai cobrir? Não, tem que. Não, cobra É o mais dobro. caro, O né? mais Pra fácil- criar Cobra o dobro, porque eu vergonha. falo, não faz. Eu falei. Eu O mais falo, fácil, não faz. então, o mais fácil é você achar alguém com o nome da sua mãe, né? Nome do cachorro, né? Compra um cachorrinho, bota Né? aquele nome. Tipo, procura a O pessoa ruim já é com o quando é um nome da nome tatu. estranho. É, E tem mas uns é. nomes que você fala, gente, não existe outra pessoa com esse nome. Ai, eu já não, o fato de eu achar o nome com o nome da minha mãe já não ia dar, né? Terezinha, eu acho que hoje em Aí o nome dia da não minha dá. mãe nem a gente É. abafa. É Não- E essa, bem difícil. essa parte de cobertura, assim, de tatuagem, assim, que você tem uma diferença, assim, porque a pessoa já tá tatuada, né? Então, Tem. meio que Tem. muda, assim, O um valor pouco até. muda, a técnica muda. Ai, Muitas vezes não é o que você quer. Não dá pra É, cobrir com foi- o desenho que você quer. E também tem que ter uma avaliação, porque tem algumas coberturas que eu não pego. Ah, é? Que é difícil. Preto deve ser mais difícil, é o preto. Você vê uma Não, coisa muito colorido. preta. É colorido? Ah, eu Colorido. pensei que era preto, que era mais difícil. Colorido. É O mesmo? que que acontece? Antigamente a gente até entendia, né? Que as pessoas vinham para cobrir tatuagens antigas. O problema é que hoje existe tanto tatuador dentro de casa, que não usa tinta própria, maquininha caseira. Como eu Aí já o vi já povo máquinas cobra caseiras. 10, 20 reais para fazer. A pessoa vai lá e faz, aí vem. Ah, Querida. eu fiz. Nossa. E aí eu acho uma puta sacanagem, porque hoje sabe que existe um monte de estúdio Ah, legalizado, legal. né? Que dá pra você pesquisar, dá pra você ver. E mesmo assim elas vão. Qual que foi a tatuagem mais bizarra? Ah. Não é aquela que a gente tava falando. Então, já fiz De aí desenho. também. Ah, Eu acho que a mais bizarra foi aí. A pessoa quis pintar de rosa, porque achou que era muito escuro, lá, né? É, sério? É. Ai, meu Deus do céu, sério mesmo? Sério. acho E que é. numa outra ela fez o nome do marido. Também fazendo a voltinha assim. Ai, caraca, que Acho que mais doideira. bizarras são Você dá essas. muita risada? Porque eu acho que eu É, ia, eu ia dar muita risada, né? imagina a pessoa. Então, gente, Eu não ia eu aguentar. ainda zoo. É bem Eu não ia Eu ser brinco. profissional nessa Não, parte. então, da... eu ainda zoo. Eu falo assim, olha, se peidar é X, é X.
E assim vai, entendeu? Eu Mano. ainda tento tirar um barato pra ver se a pessoa desiste. Mas não desiste. É, meio As difícil. únicas E cobrar que eu não mais faço- caro mesmo, né? É, eu cobro Rapaz. mais caro, eu cobro mais caro. Não dá, né, gente? A situação, Cara, né? mano. A posição que a pessoa tem que ficar. Caramba. Eu só mas- não faço masculina. Parte íntima eu não faço masculina. Eu já tive muito problema lá no início que a gente tava Deva- falando. É, Então, Cara, é porque essa os parte eu caras não viajam, falo. né? Se Eu criam... viajo, É viajo. muita- Eu tive um cara que ele foi com a namorada aqui em Mogi. E a namorada escreveu o nome dela e no i do nome dela tinha um coraçãozinho. Ele falou, eu quero fazer a assinatura da minha namorada. Eu falei, não, beleza, onde você vai fazer? Ou na bunda. Mas bem lá embaixo, Ai, sabe? é. Aí eu falei, amor, não dá, Dá. filho. pô, Não tem como. Aí queria na virilha, eu falei, sem chance. pô, meu. Ô, colega, não Você dá, quer né? fazer um bagulho de romântico, pá, você É. quer fazer lá, velho. É, eu ainda ia ter que depilar. Nossa. Você tá entendendo? Ai, caramba. Aí tem que ser bem, cara. Cada Então, tem uma, coisas mano. que, Cara. tipo, meu, não dá. E Sério? você- Rola. Aí você pensa, mano, como tem coragem, Você cara? entendeu? Dá vontade de dar 3 tapão na cara do cara. Aí você fica. Entendeu? escutar, Ainda pá. fazer um nome com um coraçãozinho. Ai, Porque ela quer o coraçãozinho no i. Eu ficava assim, olhava pra cara dela, olhava pra cara dele. Tipo, eu não entendia. Mano, É, tem tipo. realmente- Não, que tem ser umas coisas bizarras, é o que eu falo. Yeah. Tem uns negócios que aquela, fica essa assim. é a hora que você olha pro horizonte e fica só pensando, É, caramba. umas frases mano. que você fala assim, gente, mas por que isso? Da onde saiu isso? E assim vai. Tem umas meninas novinhas que vai pra fazer frase de letra de funk. Meu, É, e, agora e a frase tá escrita errado. Você vê que a gramática tá Tá toda o- errada, mas elas querem daquele jeito. Aí Errado eu falo, mesmo? eu faço, só que eu não vou Tipo, postar. memo é memo, né? Não é mesmo, aí é eu memo. falo, não vou postar, porque os outros vão falar, olha, ela não Ah, sabe vai escrever. falar que você que Ah, errou. não, Você tá A entendendo? culpa vai ser da É tatuadora, lógico, não da. a não. culpa é sempre do tatuador, Né? você pode ter É, certeza. Caramba, pior que é verdade, É. né? Que coisa bizarra. Tem umas né? coisas que... Eu já tive gente que foi escrever, que nem o pessoal escreve muito frase em outras línguas. É, esse tipo de trabalho eu faço, porém a pessoa vai pesquisar e vai trazer. Certo. Então, assim, ela vai escrever no Whats pra mim, porque ali é a minha prova de que foi ela que me mandou daquele jeito. Porque já aconteceu o caso do cara ir lá e querer escrever em árabe. Meu, aí ele falou, não, porque meu amigo que é árabe, ele e que não é. escreveu. Meu, o cara zoou com a frase. Se realmente o cara fez Foi? pra ele, o cara zoou. O que tava escrito ali não tinha nada a ver, uma coisa absurda. Eu não lembro o que era. E eu não posso ser Caramba, né? culpada. Então Não, a mas- pessoa traz a sua de casa. É o jeito de você ter um Traz a- respaldo, né? traz a- sim, traz a eu não- colinha. eu não traduzo nada, sabe? Eu não faço essa parte. Caraca. O máximo que eu faço é ver a parte da gramática. Tipo, numa frase eu ver, que nem a moça veio esses dias, ela tinha feito a tatuagem num outro lugar. E já fazia anos, ela pediu pra mim reformar, porque tava um traço mais grosso. Meu, o cara escreveu família e esqueceu do acento do mi. Mi. Aí eu falei, amiga, tá sem o acento. Ela, sério? Eu falei, Nem reparei. Ela nem reparou. E quanto tempo a tatuagem? 15 anos, nossa. Era quase isso. É mesmo? Ninguém zoou ela. Entendeu? Não tinha o acento. Aí eu falei, ó, amiga, eu vou colocar o acento, porque não dá, não. Então, assim, você vê umas coisas bagulho assim, aí. falta de vírgula, de um acento, um C cedilha. A gente Faz- vai faz- arrumando essa parte. Fazer Agora, o uma restante- perguntinha aí, já deixar pro pessoal de casa, assim, qual que é Aí é a branca. Eita, Tá, calma, hoje eu tô que amendoinzinho. tô, hein? É, Tá o nervoso. risco, né? Ela falou. Tá nervoso. Tá, Qual que né? é, eita. Qual que é vai o tatuar risco você não, da vai. pessoa fazer uma tatuagem, vamos dizer assim, numa boca de porco com uma pessoa profissional mesmo? O risco pra saúde. Doença, né? Contaminação cruzada, né? Porque, assim, um estúdio que ele é autorizado pela vigilância, ele segue as normas. Então, assim, você tem os equipamentos para poder estar usando, você tem que fazer a limpeza do estúdio, o material infectante você tem que estar descartando no local certo, que nem para mim tem uma empresa que ela vem buscar a caixa Fazer do material, isso, para fazer a coleta, tudo certinho. A maioria das pessoas que hoje abrem estúdios, que a gente fala boca de porco,
Eles não têm um curso de biossegurança, então eles não sabem que tem que limpar uma maca, que nem quando eu trabalho, eu uso luva, eu uso touca, eu uso máscara, eu uso avental, eu uso aqueles mangote, que é pro Caramba, braço, né? Porque às vezes tá calor, você tá de blusinha, então você precisa colocar Só vi uma... só com luva, nunca vi ninguém assim, não. Tem, É? tem. Porque assim, o que que acontece? Você não pega atestado de saúde de ninguém. Eu já tive casos de eu estar fazendo a tatuagem e a pessoa virar para mim e falar que tem hepatite. Existe contaminação cruzada. Eu já peguei pessoas que têm HIV. Então, assim, tanto para mim quanto para eles, né? Porque também ninguém me pede um atestado de saúde, não sabe se É eu tenho verdade. alguma coisa. Uhum. Então você tem que usar tudo. Uma E vez. depois dessa pandemia piorou, né? Porque agora tem Agora, até aqueles sapatinhos, né? Pra quando você sobe na maca, tem aqueles sapatinhos descartável Descartáveis. também. Mas isso daí é verdade. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu fui fazer um exame de um menino menor de idade. O pai acompanhou, o pai entrou. E ele se machucou, tava com bastante sangue. Eu fui, catei, coloquei a luva. E o pai ficou extremamente indignado porque eu coloquei a luva. Aí ele pegou e falou assim: você acha que o meu filho tem alguma doença pra você colocar a luva? Não, isso daí é normal. Aí eu peguei e falei É pra um ele. procedimento pra todo mundo. Aí eu falei pra ele: não, mas você Fazendo sabe. coleção aqui. Eu falei: você sabe se eu tenho doença pra passar pra É ele? cruzado, é o que eu falo, não é a questão. O pessoal Não é preconceito pela outra pessoa. Eu não vou ficar fazendo um monte de pergunta pra pessoa se sentir mal. É. Entendeu? A minha obrigação é ter todo equipamento, estar protegida e proteger o cliente. Então tem que ser desse jeito. E pode ser a princesa, como pode ser o mendigo. Tem que ter um Você cuidado, Você né? tá entendendo? É quem vê cara não vê coração. né? É isso que eu falo, com Tanta certeza. coisa. Eu também já vi muita coisa. Cê é doido. Outra curiosidade minha agora, assim. Tem na tatuagem, Vá, pode assim. perguntar tudo que você tem dúvida Aproveita pra que você eu tô fazer. aqui. Já faz. Ah, Vá. vou fazer, sério, eu vou fazer. Tem pé, no caso, assim, a tatuagem, vocês fazem algum teste pra ver se o corpo vai rejeitar? Tem isso, se o corpo rejeita a tatuagem, não tem alguma coisa do tipo assim? Tem. Então, o que que acontece? Por isso, quando você trabalha direitinho nas normas, você tem que trabalhar com as tintas autorizadas pela Anvisa. Por quê? Porque essas tintas, elas já são testadas, né? Elas já são antialérgicas, então não vai ter problema. O que pode ter problema é que é muito difícil acontecer. Mas a maioria das pessoas que tem rejeição à tinta é no tom vermelho, laranja e amarelo. São tons fortes, quentes, né, que a gente fala. Fala. E elas contêm mais ferro. Então, uma pessoa que tem uma, assim, alergia de brinco, né, que só pode usar ouro. Então, Ah, pode não ser sabia. que dê. Não é Não que é que- seja certeza, entendeu? Mas a É de tinta organismo, preta, né? não. É mais tranquilo, né? É por isso das tintas serem autorizadas, né? Que nem a gente estava falando das tintas serem à base de água, autorizada pela Anvisa. Existem várias marcas de tinta, mas tem algumas que não são Aqui você autorizadas. falou da americana, né? Então, Isso, que de é a fora base de ó, petróleo, tem uma diferença? plástico. Assim, dá alguma alteração na pele, alguma ou Elas não? são mais vivas, né? Fica mais bonito, né? Eu já vi Muito. que fica. Não, Eu vi uma, 100%. Não, acho que não. mas 100%. Mas também tem muito na internet, tem muito Photoshop, né? Que você consegue deixar bem vibrante, Ah, né? é? Tem. Ah, então eles fazem essa também, né? Tem, acontece também. Mas as tintas deles são mais fortes, né? Ah, deve É ser. que acho que pra lá o pessoal tá desde sempre, né? Então lá é Renovando. diferente, né? Essa parte de vigilância sanitária. É tudo diferente, né? Aqui é mais lento as coisas. Você faz todos os estilos realistas? Não, como qual que Não. você? Tatuador Mas, é igual advogado e médico. Tem Tem o sua seu. espécie- Isso. Porque eu costumo falar, quem faz tudo não faz Faz nada. Minha mãe É. falava muito isso daí. Né? Isso daí é antigo. É. Quem Então, faz tudo não faz nada. Eu iniciei fazendo tatuagem comercial, que são esses desenhos, né? Borboletinha, estrelinha, coraçãozinho, símbolo do eles falam infinito. comercial desse. Isso, a gente fala que são desenhos comerciais, que nunca saem de moda também. Mas o meu público e eu trabalho mais com aquarela, fine line, que é aqueles traços finos, né? Então eu trabalho mais com esse Ó, que estilo. aquarela é difícil, né? Eu fiz alguns workshops. É.
Porque teve uma vez Caramba. que eu encontrei um tatuador, eu tava conversando tatuagem e ele falou, ele fazia preto e branco, né? Eu adoro preto. Aí ele- Tatuagem preta, rastelado. Então, e ele falou assim, cara, o mais difícil é se achar alguém que faz nesse estilo aquarela. De Ele falou assim, aquarela, quando sim. você acha, faz, a pessoa faz bem, você olha e faz, ele falou, casa com ela. Sim. Porque... É igual realismo. Meu, e você pode ver, o cara que trabalha, o tatuador que trabalha bem com realismo, ele só trabalha com realismo. Ele não Não, faz outro tipo de tatuagem. Por isso que estúdios em São Paulo, estúdio grande, eles têm, tipo assim, 5, 6 tatuadores. Cada um é um estilo. Isso eu Então, não cada um sabia, não. é especializado, que nem o LED Tattoo, que é um estúdio já antigo, né? Que é o do Sérgio, que teve até no Big Brother, que ele tatuou alguns participantes do Big Brother uma época atrás. E ele teve uma época a convenção de tatuagem, ele fazia as convenções, né? Então, no estúdio dele são, se eu não me engano, são 10 tatuadores. Você não Caramba, que fala doido. diretamente com o tatuador. Tem uma máquina que você vai lá, vê os trabalhos. Vamos supor, você quer fazer realismo. Aí aparece lá os caras que faz realismo, os trabalhos dele. Aí você escolhe, depois o cara vem e fala com você. Ah, é? É Caramba. todo. Que É legal. coisa de. Tecnologia até o F, né? Nível já... Mas por quê? Querendo ou não, ele tá Então, certo, porque ele tem um estúdio grande. Então, ele tem vários tatuadores. Eu não quero um estúdio grande, eu não quero trabalhar com outras pessoas. Eu sou Ah, é? chata. Eu ia perguntar, ia perguntar isso pra você. Já trabalhei no início, depois eu nunca mais trabalhei, né? É. Algum tempo atrás eu trabalhei com uma outra pessoa que também não deu certo, mas assim, e aí eu trabalho só com aquele estilo. Então, assim, 90% das minhas clientes são mulheres, pelo estilo que eu faço também, Aham. né? Homens que eu atendo hoje, a maioria, é porque eles querem fazer comigo. Mas assim, é marido das minhas clientes, primo, irmão, pai, que aí vê a tatuagem delas e quer Nossa. porque quer fazer comigo. Então, assim, de fora, homem é muito difícil me procurar. Ah, é? Já conhece Sério. o trabalho. Falou, opa, gostei, hein? Vou lá. O Aí do já Conde é faz o aquarela, mexão. né, Conde? Oi? Eu sou de aquarela, né? O Marconi tem uma aquarela. Eu acho bonito, mas eu ainda nunca achei um desenho assim que... Uma arte que eu batesse o olho e falasse, meu, Sim. é essa. Por isso que eu não fiz. Agora, preto e branco, Porque, eu mas já... também o que acontece? Tem muitos desenhos da aquarela que ele já mistura com realismo. Ah, é? Tem também. Então tem. Então esse aí já é um outro segmento também. Sim, Caramba, que sim. legal, hein? Eu gosto da Tô preto e branco. boiando. O que é o desenho aquarela? É onde a pintura parece uns splash. Ah, Sabe? entendi. Não é pintado o desenho por dentro. Você vê, tipo, escorrendo. Ah, É como se sei. tivesse, sabe? Quando se tivesse uma tela que você Entendi. fizesse. Não é, velho? É, É isso aí, meu. Aquela Colocar obra de amendoim. Picasso, mais ou menos assim, né? Tipo, sim, bem chique. Então você gosta da preto e branco? Você tem E eu preto e branco? prefiro. Você tem alguma preto? Você tem Tenho. alguma realista, não? Tenho aqui no braço, eu tenho a noiva cadáver. Caraca, que da... mano. Eu sou sou Mano, apaixonada pela noiva cadáver e pelo Jack. eu sou doido Ela pra é, fazer. dá pra ver. Olha, Jack ela eu é tenho verdade. aqui, ó. Mas eu tenho a grande aqui. Mas foi um outro tatuador que fez. Você Meu já fez perfeito. uma em você mesmo? Que eu já vi Fiz uns caras. muita. Em você mesmo? E Minhas como que é? pernas. No começo você acaba fazendo. Porque quando eu iniciei, não tinha esse negócio de pele artificial, pele de porco, o couro do porco, pra você tatuar. Era em você, na melancia, no melão, porque Caramba, trepida. Que aí você teria noção, porque uma pele, ela não fica igual um papel. É. A pessoa pode se mexer. Então tem tudo isso. Então, quando eu comecei a tatuar, era desse jeito. Caramba, é nessa parte do... Já vi da pele, assim, do porco, o pessoal já falando, né? No Não, couro. dúvida, pô. Mas agora na fruta não... Porque a Tô vendo. fruta, ela trepida, né? Cara, Ah, que legal. Você tem quantas tatuagens? Só. Perdi as Ah, contas. cara, você tá perguntando a pessoa É, errada. que às vezes, Perdi as contas. pra cada tatuagem ela tem uma história, entendeu? Vai que ela fala, Não. não, essa daqui eu fiz porque aconteceu isso, aquilo outro. No Legal, começo, eu tinha isso. Eu vou fazer essa porque tem aquele significado, essa por causa de outro. Agora, Hoje eu Agora vejo já o era. desenho, eu acho bonito, eu quero. Vou fazer eu e também é essa aí vi. mesmo era. às vezes eu fico pensando assim, eu olho assim e falo, cara, quero fazer. Eu falei, mas, meu Deus do céu, deixa eu ver quanto que eu vou gastar se eu fazer tudo que eu quero, porque... Hoje, Cara, os desenhos eu grandes quero- não tem muito espaço. Então, assim, os espaços que eu tenho algumas coisas já destinadas que eu quero. Né? Esse braço eu vou fechar todo no filme da noiva Noiva cadáver, o Caramba. cachorrinho, eu tenho a minhoquinha, né? Aquela Ah, minhoquinha que minhoquinha. sai do olho Sério. dela.
Aí os desenhos que eu vejo hoje, vai tudo na minha filha. Tudo nela. Eu Ela vejo o tem? desenho e falo, ai, que lindo. Vamos fazer? Vamos. E ela tem? Nossa, ela tem quase o corpo Ah, fechado. é? Eu acredito que ela tem mais do que Não, eu. ela tem olho ali no braço dela e eu não vi. Ela tem mais do que eu. Caramba, é? Ela não pensa em ser tatuadora também? Meu sonho era. Mas não... Não. Não Olha. quis. Isso porque ela foi criada dentro da galeria do rock. Caramba. Os estúdios que eu montei ela. Porque minha mãe É, trabalhava. Não tava com gente. Né? Então Sempre ela tava tinha que envolvida. ficar comigo. E nunca. Nunca quis. quis. Nunca. Virou cabeleireira. Ah, mas aí já leva que nem... Mas, Mas- é top, cabeleireira Aí você, top. aí você já pode falar assim, ó, faz o cabelo e uma Enquanto a tatu. tatu, né? Já faz aí um pacote. então, a gente trabalha assim, uma pela outra. Né? Já tá fazendo a escova e ela já tá tatuando. E é- Era. Eu tô Pacotão. doido pra fazer a caveira mexicana. Ai, linda, eu tenho Cara, duas eu- caveiras na perna, uma do bem e uma do mal. Eu tenho uma que é o anjo, a caveira, tipo assim, é uma caveira que ela é azul, com areola, sabe? Uhum. Aquele negócio bem angelical, e a outra é um capetinha, vermelha, o bem e o mal. Aí o pessoal Porque a olha... gente tem os dois, é, né? Aí o pessoal olha no já... Hoje não mais, Não? mas antigamente sim. Tem um amigo meu também que trabalhou comigo, ele é Fabinho. Fabinho, um abraço pra você, você ver. Ele é cheio da tatuagem. Meu, mas era muita tatuagem, muita tatuagem. Eu só O não pessoal tenho olhava- coragem no rosto. No rosto eu ainda não tive, sabe aquele negócio de falar, eu quero fazer? Não tenho Do vontade. Whindersson, né? O Whindersson É fez bem no- cabuloso. Só No no pescoço rosto. dói? Você já fez no pescoço? Já? Garganta dói. Pescoço lateral não dói, Não é bem dói? tranquilo. Garganta dói. Mas e a situação? Porque aqui tem uma... Não Como- é como- tão como- profundo. Não é? Não. Ah, porque dá essa Não, impressão, não, né? não pega, não é tão profunda. Pra pegar a veia, não. É. Eu tava... Eu fico Nossa. nessa... Porque tem Só gente se a que pessoa fala e quer é te matar muito... mesmo na hora, né? Salta muito, né? Eu fiquei, cara, mas como que ele faz aqui? Quando começa a saltar, a gente para, conversa, pra poder Porque dar a uma dor, né? acalmada. Normalmente, eles contraem assim? Ou Mas não dói Faz- tanto. Não? O pescoço é bem tranquilo, atrás da orelha é bem tranquilo. Ah, é? Também? Agora, a garganta é Nossa, complicado. Uma vez eu fiz de um rapaz que ele fez a cabeça de uma coruja e o Aí gogó dele era bem, bem saltado assim. E eu Nossa, parava toda hora e falava, pelo amor de Deus, abaixa esse gogó. cara, Eu não vou que- conseguir tatuar. Porque ele vinha pra frente assim, sabe? É, não era E o ele bico da sentiu coruja. muita dor. Meu Caramba, Deus. Aonde que a tatuagem já levou você, assim, lugares... Eu vi na entrevista que sua entrevista já foi até internacional, mas lugares físicos, assim, que você nunca nem pensou. Porque tem essa questão, tipo, né, tatuador e tal, tem esses preconceitos, né? Sim. Que o pessoal, tipo, se você chegar hoje, até hoje, né? Uma criança fala assim, quero ser tatuador pro pai, o pai já... Nossa, Não, isso não é igual, profissão. é tipo você não vai músico, ganhar né? É igual dinheiro. músico. Você não... Mas aonde que você já conseguiu, assim, chegar assim em lugares, visitar, viajar? Só com a tatuagem. Você faz só a tatuagem, né? Você Só. não tem outro vínculo, nada. Não. Desde quando você começou? Desde quando eu comecei, eu só trabalho com tatuagem. Passei Caraca, perrengues, E... dificuldades, mas estava ali, ó, firme e Caraca, forte. que da Aí eu hora, já né, viajei mano? para um monte de lugar, assim, fora do país, o máximo que eu fui foi Argentina e Paraguai. Não fui mais do que isso, né? Mas com o meu trabalho eu consegui dar uma vida boa para minha filha, para minha família também, ajudar legal. bastante. Viajei esse ano mesmo, eu viajei 2 vezes. Eu fui para o Espírito Santo e fui para Curitiba. Ah, Espírito Santo é difícil alguém falar que foi para Espírito Santo, Então, né? a família da minha mãe e do meu pai, eles Eles moram vão lá. lá. Mas eu não fui pra pra- casa de ninguém. Quando eu me separei, aí quando fez 1 ano da minha separação, eu falei pra minha filha, eu vou viajar sozinha. Foi comemorar, né? Vou comemorar. Mais ou menos. E aí, eu tinha ido pra Curitiba no começo do ano com ela e eu fiquei pensando, meu, para onde que eu for? E aí, eu já tinha ido pra Foz, já tinha ido pro Rio. E aí, eu ficava, meu, vou pra onde? Aí, eu comecei a procurar pacote. Aí, eu vi Espírito Santo. Eu falei, meu, vou pro Espírito Santo. Cara, e... Minha filha entrou em desespero, eu sozinha, né? 5 dias sozinha, arrumei um hotel na beira da praia. Meu, foi maravilhoso. A melhor, assim, eu nunca tinha viajado sozinha. Nunca. Ai. Sabe? Já tinha viajado Entendi. com outras pessoas, mas sozinha nunca.
Nossa, foi uma coisa assim que eu quero sempre. Ai, que legal. Pegou gosto pela Foi coisa, né? libertador, sabe? Aquele negócio de você viajar, você acordar a hora que você quer, você ir pra onde Que você quer, cara, que você bom, né? comer aonde você quer. A Porque hora quando que você tá, quer. dependendo da pessoa que você tá, você tem que fazer o que a pessoa quer, É verdade. Bem assim mesmo. Eu falo, né? quando eu viajo assim, quando a gente vai viajar, ou com a minha esposa, eu falo assim pra ela: é só 3 dias. Eu falo assim, então vamos contar 4. Ela fala, por que 4? Porque por um dia eu quero só dormir. Eu só quero ficar deitado. Não importa o que eu vou assistir, eu só quero dormir. Só dormir. Ela fala, caramba, mas não vai passear. Eu falei, meu, passear pra mim é descanso. Eu quero Então, mas dormir. Né? é pra conhecer. E o Espírito Santo vá. É um lugar bom, maravilhoso. Meu, é Porque só realmente, praia. realmente é difícil É ver. só praia. Só praia. Você vai que andando, lindo. eu fiquei em Vila Velha, né? Não fiquei no centro, em Vitória. Mas eu conheci shoppings, eu fui na Igreja da Penha, que é muito alto, assim. É, É lá no topo que você vê Vitória inteira, a cidade. caraca, Fui que no legal. Farol, tem uma praia secreta linda que você desce assim, um lugar, você passa por um buraco na parede, na verdade. Tem um Caramba. muro, tem um buraco, você entra nesse buraco, pensa eu Já sozinha. eu já fiquei com medo E de... aí tem tipo uma rampa que você desce, aí tem uns lagartos. Aí eu falei, gente, os alligator tá tudo aqui, Aquele filhote, filhote. mãe. E tem uns Meu Deus. lagartos andando assim. Meu, e quando você desce, é a coisa mais linda, umas pedras. Meu, sabe? Lindo, maravilhoso. Lá tem muito lugar. Eu só me arrependo que eu não consegui ver o Buda. Tem um Buda Tem um lá Buda de lá? 70 metros. Tá preula. Caramba, Eu só fiquei sabendo no último dia que eu tava lá. eu já tava indo. E aí eu fui embora no sábado, eu fiquei sabendo na sexta-feira de manhã, eu liguei no negócio de passeios e eles já não tinham mais vaga. Ah, pra ir pra lá. Mas eu vou lá pra ver. Cara, Eu vou. legal. Eu não Meu Deus, conhecia, lugar não. lindo. E lá, assim, é muito surfista, porque tudo é praia, né? É muito gostoso. Olha, É, tudo de bom, né? Porque Tudo doido. É, viajar muito, é- tudo. Espírito Santo, eu acho que é uma ilha, praticamente. Fala que é fora do Brasil, né? Eles falam. É que o pessoal Não pode. não viaja E não muito, é né, pra lá. caro. E não é caro. É Ah. um lugar que não é caro, é acessível. Aí, ó, vaca, ó. É, a já próxima sabia. viagem nossa, a gente vai pra lá. Alimentação, porque às vezes a gente conta assim, só a viagem, mas aí você vê que nem Curitiba. A gente foi pra Curitiba, é um lugar barato. É barato? É barato. Imagina, alimentação. Pensei que era um... Imagina, não, é um lugar super em conta. Rio de Janeiro eu achei caro. Rio de Janeiro é caro. Meu Deus do Foz céu, do cara. Iguaçu é caro, Foz do Iguaçu é caro? caro. Ainda Rio mais de por Jane- conta dos passeios Rio de Janeiro eu também, andei né? de carro, eu andei de ônibus lá, porque de carro era impossível você andar por causa do trânsito. Sim. E quando os caras olhavam, via a placa de São Paulo, carro na rua que é 20 conto, pra você subir pra 80, 100 reais. Eles têm isso. É um Mas absurdo. Curitiba também é um lugar lindo. Tem muito parque lindo, jardim botânico, tem umas capivara, tem muito lugar. Tem o Hard Rock Café, que é o único aqui no Brasil, né? Que é um por país, né? Lindo, lindo, lindo. Caramba. Então você curte rock? Não, você é bem eclética, né? em Sou questão de- eclética. É? Eu já gostei mais de rock. Mas o Que que é? acontece? Você, quando você tá dentro do estúdio, você tenta pôr rock. Mas as clientes não gostam de rock. Não. E aí você Mas tem uma é- filha que não gosta de rock. Não gosta? Não. Não gosta de rock? E aí ela gosta de pagode sertanejo. Eu já aprendi a cantar várias músicas. Imagina que legal fazer tatuagem escutando o pagode lá do Dilcinho. Tem, Escutando o Dilcinho lá. Pois é quase isso, tá? Porque não, É não quase cabe na minha isso. cabeça. Porque eu penso tatuagem, né? Pensa rock, né? você- Pensa, Tem. Pessoal- E lá na galeria do rock tinha um tatuador, né? Ele saía na vai-vai. Oxi. que Tipo da hora, né? carnavalesco. Eu já saí num monte de escola de samba Ah, é? muitos anos atrás. E acontece, não. Não tem como, né? Não É que daí tem. associa, É, né? tatuagem, rock É que and roll, né? antigamente era, É né? muito roqueiro, Estúdio tinha que ser todo preto, tinha que ser os caras com cara de mal. É, aqueles parecendo com pince na cara, todo cara Isso. tatuado. Não, hoje em dia não tem mais isso. Lá no- Eu conheço no- um monte de tatuador que vai pra pagode. E o seu estúdio é onde? É estúdio mesmo que você Brás fala? Cubas. Brás Cubas.
Brás Cubas. Na onde, Brás Cubas? Vila Paulista. Na Vila Paulista? Vila Paulista, perto do Semar, do Conjunto do Bosque. Ali pra cima. Tá, sei, conheço ali. Pertinho, né? Longe não, né? Não, Pensei do que Não, era... é aqui do lado. É que você falou César, pensei que estava em César. Não, quando eu Foi vim no pra começo. Mogi, eu fiquei um ano em você ficou em César César, e depois- agora tem 7 anos que eu tô em Brás Cubas. Ah, legal. Eu passo ali Bacana. perto ali direto, que eu vou numa fabriquinha ali de camiseta, né? Passa por ali. É pra aqueles bandas Aí, mesmo. quando quiser ir lá tomar um café, podem ir. Ah, é. Não, porque você vai contar as histórias, eu vou ficar chorando lá. Não, gente. Não, deve fazer Eu conto as Deus histórias do céu. engraçadas. E tem várias engraçadas. Nem É, não tem acaba umas só engraçadas em que a gente pode tristeza, falar. pô. Tem umas aqui que não dá pra falar. Tem Né? que ficar em off. Mas, deixa eu perguntar, você pensa em dar aula assim ou só fazer tatuagem mesmo, fazer algum projeto pra ensinar o pessoal a fazer tatuagem? Eu já tive bastante procura pedindo. Mas eu não me vejo. Eu já ensinei 2 pessoas, sem cobrar nem nada. Mas eu não me vejo dando aula. Ah, então... Eu não tenho, sabe, aquele. Porque eu acho que eu sou meia ansiosa, meia acelerada. Aí vai, se a pessoa começar, eu ensino, não, ensino. Ensina uma vez, não? Aí eu já quero né? xingar. É. A pessoa tá fazendo. Não, deixa eu terminar. Vai. Entendeu? mais ou menos assim, eu não tenho muita eu- paciência, então eu acredito que para dar aula, não. Tem que ter Tem, uma paciência, tem. porque tem que eu voltar. tenho paciência para trabalhar, para efetuar o trabalho todo, para conversar, eu tenho paciência. Mas eu acho que para ensinar o outro, eu acho que é mais complicado, é mais difícil. Quanto tempo você já ficou, o maior tempo você ficou fazendo uma tatuagem? Umas 10 horas. 10 horas? Que foi uma das coberturas de cicatriz. Foi uma queimadura na perna, nas 2 pernas. Eu fiquei em média umas 10 Ah, horas. você fez as duas? Você fez nas duas Fiz pernas? as 2 pernas. Caramba. Aí faltou só os braços e as costas. Nossa, então praticamente foi o corpo todo. Foi quando criança. Numa brincadeira de criança, botaram fogo na moça. Nossa. Ela veio de Ribeirão Preto Pra pra fazer? comigo. Caramba, ué, que legal. Veio de Ribeirão Preto. Ah, Ela nunca tinha usado um shorts. No Natal ela me mandou uma foto que ela tava de shorts. Cara, que da hora, né, mano? Deve ser uma Cus- sensação. Matar a muito curiosidade, boa. qual foi a tatuagem que você fez, né, nessa moça? Eu fiz vários desenhos. A gente foi escolhendo. Ela quis leão, flores, todo tipo de flor. A gente fez Caramba. leão, fez tigre. Então tinha vários desenhos. Caramba, que da hora. É 10 horas, mas também tem que aguentar, né? Não dói o braço, né? Assim, Eu tenho tendinite. cara. É, porque já... E eu não sinto fome quando eu tô tatuando. Eu paro pra fumar. É? Eu tenho que parar pra fumar. Mas Então- comer, eu não. Dá aquela Enquanto relaxada eu não no tiver corpo. pronto, eu fico lá agoniada. Nossa, imagina, cara. É doido, 10 horas. É, mas é gostoso, é gostoso. É, pá. é, Vamos- tem que fazer. Vamos fazer uma nova. É, Vamos O vamos nome lá. dele aqui é Valdeci, a gente chama ele de vaca. Até você pode achar isso. vaca. É. Então, Faz uma vaquinha aqui atrás. Aqui, Fazer ó. uma Sim. mimosa atrás. Uma mimosa mexicana, igual a caveira mexicana. É. A mimosa mexicana, a caveira da eu gosto de vaca. caveira. Eu tenho acho que umas 5. É, eu vou fazer uma ainda, tem que ter coragem, né? Infelizmente, né, papo tá muito Já tão mandando nós legal, parar. É, já tá. A bacana, gente não tá nem olhando ali É, pro já- lado, né? né, a gente tá Bacana. tentando... É. Eu falei, Chegamos ao nosso final. Gostei de conversar com você. Ai, que bom. Foi super Você já fez. bacana. Não sei se. Desculpa, vá. Não, pode falar. Mas você já pensou em fazer Você conseguiria fazer um podcast tatuando, trocando uma ideia? Ou não? Quando você tá tatuando, você não fala. Você fica. Falo Fala? pra cacete. É? Eu legal. converso. Nossa, Não se perde a pessoa tá concentração. muda, ó. eu fico, tá doendo? Então vamos conversar. Ela fica meio apreensiva, deve estar doendo. Ela desmaiou Não, ali eu no quero, final. eu quero conversar. Ninguém desmaiou quando você fez tatu. Já muitos homens. Ixi. Homens? Homens. Homem é Homens. peixe mesmo, né? Homem não Homem aguenta, desmaia. não. Homem. Cê é Legal. louco. Vai, mano, pode ir. também. Pode encerrar. Pessoas... As perguntas, calma. Não, sim, as 3 perguntinhas. Cara, antes de encerrar, eu acho legal a gente
focar um pouquinho nesse assunto, porque foi um assunto recente e meio indignador aí pelo que aconteceu. Eu queria ver o seu ponto de vista, quando eu vi a matéria eu falei, mano, eu xinguei pra caramba, mas beleza. O que você expõe sua, do rapaz lá, do infeliz que fez com a moça que tava pra ganhar o neném lá. Anestesia. Esse desgraçado mesmo. Gente, é difícil, né? É uma. Eu postei hoje até no Face, no Instagram, que eu não tenho nem palavra, porque não é uma roupa, que nem alguns falam, ai, mas ela tava com uma roupa curta. Ela tava de madrugada na rua. A mulher tava num ponto de vulnerabilidade, porque ela tava Total, né? ganhando uma criança, era uma cesárea, ela tava anestesiada, né? Muitas vezes acontece da pessoa tomar anestesia, mas ela consegue ver. A gente não sabe também se foi esse, né? O processo ali, se ela conseguiu ver ou se ela estava realmente totalmente dopada, né? Eu não consegui ver. Eu não consegui ver essa E um reportagem, cara só vi que faz uma chamada. faculdade, porque é uma faculdade, né? Pra- Ele é um porque médico. anestesista, né? Médico anestesista. Que ele, quantas mulheres ele já não teve ali presente e fazer um negócio desse? Eu vi o vídeo, sabe? É bem cabuloso. É uma coisa absurda. Que mundo que a gente vive, né? Porque se você não pode nem ganhar um filho, né? Que seria a Cara, dádiva da vida, né? Porque a mãe dá a luz, né? Pra... E fica totalmente vulnerável, né? Aquela Sim, situação. Porque é um lugar onde que o acompanhante não Falar pode que entrar. tem desejo, a mulher tá descabelada, tá ganhando um filho, cara. mano, Que desejo é Com dor, esse? com Você dor. tá desgraça, um entendendo? cara desse aí tem que levar tapa na orelha. Eu fiquei. Aí é mano, um cara que tem faculdade, ele vai ficar num presídio separado por É. eles ter um estudo. superior. Como de repente não tem nenhum antecedente criminal, Pode daqui a pode pouco responder ele tá liberdade, saindo. desgraçado. Né? No mínimo, vai perder o CRM, né? É, No mínimo, que é o mas conselho o- vai em cima, né? porque Ai, gente, a mídia essas- tá em cima também, né? Essas coisas E eu o não- pessoal também, pô, para de gravar. Eu fiquei indignado também, porque o pessoal, em vez de dar um tapa na orelha do cara, Mas deixou. tava prova. Dar um tapa. A vontade. fiquei, Ó, mano. eu acredito que nesse caso, porque pra eles terem gravado, isso daí já houve outras Sim. vezes e Outra, eles já teve. perceberam. É. Então, para uma coisa dessa, eles têm que ter prova. Então, você vai ter que ter sangue frio ali para poder ver todo o ato. Porque se pega e bate no cara, num cabra desse, ele fala que é mentira. Ele limpa ali a cara da mulher com o papelzinho que ele tava e já era. Aí a tua palavra contra a minha. Você entendeu? Cara, é muito Não complicado. tem como. Mano, É é horrível. um trem doido demais. Agora sim. Agora vamos pra Agora gente contar sim, os né? casos. É, Tem assunto. muitos casos aí. né? Bastante. Você olha assim, você fala, Jesus, como é que pode Eu acho Sim. que a pessoa eu voto por uma segunda parte desse podcast. E aí também. com ela, né? Que tem Eu muita volto. coisa, O hein? dia que vocês Bastante. quiserem, eu volto. Ah, legal. Nós então vamos fazer um desafio aí da Tatu também aí, que... Já né? pensou, né? Fazer uma vaca, não sei. Não, cara, se a gente bater os milzão aí, eu faço uma vaca mexicana. Mas aí vocês vão ter que ir lá. Não, nós vai, a gente Aí faz aí uma vocês vão gravação pra lá. cabulosa. Isso. E a gente faz Aí a lá. gente faz um Bonitinho. podcast mais... Como é que Vaca, fosse no um mínimo vai ser programa. aqui, tá? Não vai ser em outro lugar. Como é que eu vou ver minha vaca? A gente vê, pode ficar tranquilo, a gente vê. Vou Mas a pra tatuagem praia, não é pra você ver, é todo- pra você mostrar pros outros. É. Não? Né? Faz as 3 perguntinhas, eu já me Aí já empolguei tô até demais, com medo, cara. já das perdeu. 3 perguntas. Não, é tranquilo. É que a gente já tem um costume de pedir, porque a gente traz pessoas relevantes, né? Pessoas que estão fazendo alguma diferença para a sociedade, para a comunidade. Então, assim, a gente pede para ela estar indicando algum livro que ela lê, algum filme, alguma música. Eu sei que você vai falar do pagode. Pode ser, tô brincando. O que você costuma de ler, o que você costuma ler, desculpa. Você costuma ler, se tiver alguma coisa interessante, alguma frase, algum livro que você já leu também, que você acha interessante para as mulheres também que passam por essa situação de violência, filme motivacional, alguma coisa. Tá.
Gente, leitura, eu sou bem devagar. Não vou mentir. As meninas costumam falar pra mim, Fabi, lê um livro. Eu começo a ler, me dá sono. Mas eu adoro série. Ah, série, Série, eu adoro. Esses dias eu não lembro, tá vendo? É porque vocês me pegaram de surpresa, mas teve uma série na Netflix que eu assisti que foi sobre violência psicológica. Conta a história de uma moça que ela tinha um relacionamento, ela entrou no. O relacionamento era abusivo, o cara não batia nela, mas o psicológico. Ela tinha uma filhinha. Eu vou lembrar, vou ver se eu pego o nome, eu mando pra vocês. Meu, é maravilhoso. Pra quem não entende o que é violência psicológica, Essa série ali mostra. conta Olha que tudo. legal, hein? Se eu não me engano, são 10 capítulos. Se eu não me engano, são 10 capítulos. Eu gosto também de muita série, tipo. Dessas como que fala? Tem uma brasileira que eu assisti agora há pouco tempo com o seu Jorge. A Irmandade. Isso, Nossa, eu gosto de série assim. Ah, eu também. Que é o que me pega, sabe? Praticamente Tanto que cotidiano, né? tem uma série que tá passando na Globo, que é da Justiceira, de uma Ah, mulher. sei. Eu vi no Globoplay, pois sábado à noite e domingo eu assisti ela inteira. Inteirinho. E me revoltei porque não terminou. E Dá vai ter outra coilativa lá. temporada e eu queria continuar. Mas eu gosto de série assim. Ah, legal. É Mais bacana, mais eu realista, né? Tipo assim, meio assisto. ficção Eu pra eu gosto dessas coisas assim. Pra ver aqui. Porque às vezes a gente fica naquele negócio de conto de fadas. Sabe que a vida é bela, que tem príncipe encantado, que todo mundo é bonzinho. E não é bem isso. E não é. O mundo da gente hoje não é. A gente tá A vendo. realidade é bem diferente. Bastante, né? E música, eu gosto de Legião Urbana, gosto de Charlie Legião Brown, Urbana. gosto de Rapa. Não é só pagode, não. Não, pagode é bom, eu falo zoando, É mas que eu pagode, às vezes, a gente fica chorando, né? Às vezes É. tem um sertanejo que minha filha põe e eu falo, gente, tô depressiva hoje. eu falo que o meu YouTube da TV é bem eclético. O meu lá Ele também tá no é. Dilcinho, depois vai pro Legião, depois vai pro É. Metallica, Galinha depois vai pra uma música Pintadinha. gospel. Então, eu né? gosto, eu já gostei muito, assim, de Metallica, eu gosto ainda. Mas, assim, se você coloca dentro do estúdio, hoje em dia é diferente estúdio de tatuagem. pessoal Hoje eu atendo senhoras eu tenho uma cliente que ela tem 70 e poucos anos, uma das minhas clientes. Caramba. Então, elas gostam de todo tipo de música. Então, eu atendo pessoas de todas as idades e ninguém é roqueiro. Ninguém é Caramba, chegado no Maria. rock. Caramba. Mudou muito hoje. Não sei se por causa que a Globo colocou um monte de gente tatuada na época da novela Avenida Brasil. Ah, Tinha gente com tatuagem que nem tinha aquela tatuagem, era pintada todo dia. Né? O filho do Tufão. Ele Ah, tinha é? tufão aqui no braço. Cauã Raymond não tinha aquele tufão. É verdade. Eles pintavam todos os dias. Então, isso abriu muito esse meio de tatuagem. As pessoas começaram a ver com bons olhos. E aí é todas as idades. Tanto que eu atendo muita mulher mais velha. Eu não atendo mais menininha, novinha. Caramba, que legal. Tem diferença, né? Hoje que nós já tá terminando, mas Pele tem, É. tem, é mais tem. difícil. É, porque é uma pele que já mais é enrugadinha, né? Já não tem tanta elasticidade. E aí você tem que trabalhar devagarzinho. Que legal, né? Mas tem muito assunto ainda, né, cara? Isso que é Tem, legal. Não, vamos fazer lá um vamos fazer podcast, um- ainda vamos tatuar o vamos. vaca. É, Vamos. Vamos lá, chega a 1000 aí que eu vou lá. Vai Isso. apresentar o estúdio dela. Vamos fazer a vaca mexicana. Vamos. Tá? Não sei se existe, mas se não Não, a existir, gente ela monta, vai a gente criar a desenha. vaca Não, a gente mexicana. desenha. Tá bom? Então, galerinha, quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Gente, Agradecer agora não alguém? Eu pensei que ele ia acabar e eu falei, caramba, eu acabei de colocar minha É, na boca. Eu também. Pera aí, Aí, Deu uma ele jogou pra fome, você. é. Aí eu vi você fazendo assim, não, corta pro vaca. Não vou falar aqui também de novo, né? Todo mundo comeu amendoim na mesma hora. Porque ele já tava, né, dando tchau, né? Galera, aproveitar que o pessoal tá com a boca cheia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que a meta continua a chegar a 1000 inscritos. Agora renovou, né? Colocar tatu da vaca na. Vou Olha. fazer uma campanha Tá, lá no vamos Instagram. fazer aí. Chegou a 1000 inscritos, faz a tatu. Vamos apresentar o estúdio dela. O Jonathan vai raspar aqui a bigoda dele. Deixa o bigodinho bem... Nossa, ele aumentou. E vai dançar É, não, também. Aumentou. Cada O episódio... Jonathan, o alguma coisa. Moisés e o Marconi vai dançar o calelê lá, que é daquelas danças que o pai do Conde tocava. Gostava de escutar bastante. Não, merengue. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nas redes sociais do YouTube
do Facebook e do Instagram. Deixei no fogo agora, hein? Fabi, dá suas últimas. Agora dá. Agora dá, né? Falar o endereço Agora dá pra também. falar. Que, se quiser Tá. passar o endereço do estúdio também pra te procurar, fica à vontade. Pra me agradecendo. procurar, tem o WhatsApp, que é o 11 98788 6836. Eu sempre troco o nada. número, você viu, né? Que eu fui devagarzinho. O Instagram do projeto é @projeto Recomeçar Tatu, _, sem o tio, é Recomecar. Não tem o tiozinho embaixo. O meu pessoal, também dos meus trabalhos, é Rosete Fabi, o Instagram. Dá pra ver meus trabalhos lá, dá pra ver as campanhas que a gente faz. Qualquer dúvida, legal. pode me ligar, pode procurar pelo projeto. Ah, legal. E o estúdio quer falar? O estúdio fica na Vila Paulista, na João Ribeiro de Brito, número 370, Vila Paulista. Legal. Se Tá, você quiser tá. fazer uma Fazer tatuagem uma no meio, tatu. Conde, Sim. quiser fazer uma tatuagem, ó. Vai lá, né? Hoje, depois Pois da é, pandemia, a gente costuma fazer a primeira. A gente não atende direto na porta. Uhum. Então a pessoa marca, agenda o horário. Então tudo liga certinho. primeiro, pessoal. Vai lá que você não vai É, entrar, não. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá com um procedimento, tem É. outro esperando. E aí você parar pra você atender, você acaba atrasando o procedimento que Aí você fica tá. chato também, né? Porque eu sou meio que um faz tudo, né? Sou a secretária, a telefonista, a tatuadora, Marketing. a dona de casa, o marketing. Caramba. Da hora, pô. É. Galera, então, triste, mas estamos chegando no final. Chegou no final. Né, meu Valdeci? Né? Cara, Fabi, nós te agradecemos pela oportunidade que você nos deu de estar aqui com a Sim, eu gente, que conhecer mais o agradeço. trabalho. Cara, Super bacana muito os da hora. trabalhos, cara. Você é muito da hora. Falar Eu tava tremendo aqui no Mas começo. foi legal, né? Tipo, vai Foi, fluir, foi, né? foi. Foi legal Foi demais. Tem mano. muita coisa ainda pra gente conversar. Nós vamos fazer num segundo episódio. A hora que Foi. vocês Vamos, quiserem, vamos. pode É me sério, é Conta mais chamar. histórias. Vamos lá gravar lá, vamos fazer, porque nós vamos bater a Vamos. meta que eu sei. Vamos lá no seu estúdio fazer, lá, mano. conhecer um Vamos, pouco a gente melhor. faz. Falar mais um pouco do seu projeto, que é super bacana, dos dois projetos, né? Isso vai fora a história, né? Quantas Não, histórias deve você é ter pra louco. contar pra Tem, gente? tem muita. Mano. E quem Beleza. quiser ajudar, entre em contato com ela, Pode tá? entrar em Por contato favor, que ela aí. precisa da ajuda, Toda não ajuda é do bem-vinda. ser macho velho escroto, sai fora. Pelo amor de Deus. Né? Gente, agradecemos quem ficou até aqui. Valeu. Mais pra cá, Moisés? Isso, meu lindinho. Obrigado. Agora tá aparecendo um Valdeci. É que você tá com a mão no Pix aí, cara, não tá aparecendo mesmo. Não, tampa meu pico. Tá. Tá, o Corta Pix essa aí, ó, parte cuidado aí, com o ficou meio Pix. estranho. Valeu, galera. Tchau pra vocês. Obrigadão, Vamos cortar até a mas vai muita próxima. bobeira minha do MVM, Vaca aqui, ó. falou, tchau, Valeu. Foi, caiu. Gente, eu queria rir, tem idiota.